Hoje, para variar, temos à conversa David Carretos connosco. Ele tem uma história de vida e de empreendedorismo também muito interessante que vai acrescentar bastante a quem quer e quem almeja conseguir uma vida um pouco melhor. E eu tenho todo o gosto em ter connosco o David, que nos vai contar a história de vida, como é que tu começaste, em que fase da vida é que estás, para onde é que tu queres ir. Queres começar do início mesmo, lá de trás? Quem é o David Carretos? Claro que sim. Antes de mais, Rui, obrigado por É um prazer. pelo convite. É um prazer também meu estar aqui e ver como é que tu projetas os teus negócios, porque eu também gosto de estar com pessoas que começaram do zero e arregaçaram as mangas. Falando de mim especificamente, eu comecei do zero, porque tinha a paixão por os carros e pelos automóveis. Espera, vamos mais atrás ainda. Quem é o David Carretos? Quem é o David? O que é que tu te lembras assim mais longe? De onde é que tu vens? Qual é que é o teu meio social? Okay. És de classe baixa, classe média? Sim. Porque isto é o que interessa às pessoas mesmo saber, que é, se foi possível para ti, é possível certo. Para quem queira também. Vamos lá de trás mesmo. Tu és de que zona do país? Eu sou daqui, sou da Terrugem. Ok. Vila Verde. Aqui da zona de Sintra. Então, eu sou de raízes humildes, famílias humildes, os meus pais não tinham grande posses, famílias trabalhadoras. De que área, posso saber? O meu pai era mecânico e a minha mãe doméstica. Fazia limpeza há dias. Ok. Pronto. E isso, de alguma forma, eu desde miúdo, ou seja, aprendi com o meu pai a reparar bicicletas, portanto, o meu pai era mecânico, sempre tive aquele... Mas de carro já? Sim. Inicialmente o meu pai sempre foi mecânico de carros e mecânico de máquinas, caminhões, essas coisas assim. Trabalhava numa empresa que havia na Terrugem que se chamava Vigopor. Ok. E sempre me passou o bichinho, portanto nós temos uma quinta aqui na Terrugem e desde miúdos que íamos para lá e passávamos o fim de semana de volta das bicicletas, depois das motas e depois dos carros. E eu, desde miúdo, que sempre tive, não que visse isso na minha família, porque eram famílias de raízes humildes, mas sempre tive o bichinho de ganhar dinheiro. Então, eu sou uma pessoa que... Mas também já por causa disso, porque como passavam alguns constrangimentos financeiros, sim. Tu achavas que merecias uma vida melhor do que aquela? Eu, na altura, não conseguia perceber isso. Por mais que as minhas raízes fossem humildes, eu nunca senti que houvesse falta de dinheiro, porque dentro daquilo que eu sabia que era possível, nós sempre tivemos. Mas eu, dentro de mim, sempre teve aquele bichinho de poder ter mais, de almejar mais, desde miúdo. Então o que é que eu fazia? O meu pai ensinou-me a arranjar bicicletas, eu arranjava bicicletas para vender. Ok, que idade terias? 7 anos. Ei, está giro. Eu comecei com 7, primeiramente remendava furos, depois entretanto os anos foram passando e já desempenava rodas, já pintava os quadros e até aos meus 14, 15 anos a minha profissão era arranjar motas e bicicletas e vendia. Pronto, íamos a... Motas as motorizadas. Motorizadas, na altura, sim. Portanto, porquê? Estamos a falar há 30 e muitos anos. Sim. Muita motorizada, aquelas Sastre e Casal. Conheci isso ainda à palma das mãos. Exatamente. E pronto, a minha vida foi passada por aí. Sempre com o objetivo de fazer bem feito. Porque o que é que eu gostava? Há aqui 2 temas bastante interessantes que ainda hoje têm a ver com a minha forma de ser e de estar. Era o entregar um produto a um cliente completamente novo e a brilhar e receber dinheiro em troca. Ok, é um win-win, o famoso win-win. O cliente ganha. Na cara do cliente a satisfação, ainda recebia dinheiro por aquilo, ou seja, as pessoas pagavam pelo meu trabalho. E eu percebi, ok, tenho aqui uma fonte de rendimento. Então, os anos foram passando e a coisa sempre foi... E onde é que arranjavas? Em casa? Em casa. Nós uma garagemzinha também? Ainda hoje existe essa garagem, com as ferramentas lá, tudo arrumadinho. E era assim que o negócio... Tu tens irmãos? Tenho um irmão gêmeo. Ok. E tenho uma irmã mais velha de 10 anos. Ok. E pronto, este bichinho de ganhar dinheiro sempre teve em mim. Até que depois acabei os estudos, não quis estudar mais. Tu fizeste que tipo de escolaridade? Porque esse também é um estereótipo que existe muito na sociedade, que hoje em dia, no paradigma português, vende-se a ideia que tu tens de estudar muito para um dia seres alguém. Completamente enganado. É completamente ao lado. É completamente ao lado. Já há uma corrente empreendedora, muito nos Estados Unidos, e tu começa a ver já no norte da Europa também, que é a universidade não é bem o que vende, aquilo é mais uma forma de tu
poderes brincar até mais tarde, Certo. de tu seres responsabilizado mais tarde, porque as coisas que se ensinam na universidade estão todas escritas nos livros e há muita gente que sabe muita coisa. Eu estou aqui a aprender muito contigo e tu has de aprender comigo, Sim. nós aprendemos todos uns com os outros. Conta-me, tu fizeste que tipo de escolaridade? Então, E rebentamos já com o estereótipo. e vamos já da arrebentar, e escolaridade, vamos não é? começar por aquilo que é mesmo a minha forma a sair de estar. Eu chumbei 2 vezes, chumbei uma no sexto, chumbei uma no sétimo. Porquê? Queria era bicicletas, queria era motas, não queria saber dos estudos. Até que depois Vais-te cheguei ao muita sétimo mocada ano. despejam. Muita mocada. Até que depois cheguei ao 7º ano e disse, não, isto não pode ser, porque os meus pais também não são famílias Abastadas? portanto temos que, né, ter aqui alguma... Pronto, eu tive essa noção que eu andava para a frente ou então a coisa não melhorava. Depois agarrei-me aos estudos, no 8º passei quase sem negas, no 9º passei sem negas e entretanto já tinha um trabalho para eu ir, porque eu gostava de começar nos carros. Portanto, E esse bichinho terá vindo dos carros, era aqui do o teu bichinho pai? foi do meu pai, claramente. Ok. O meu pai arranjava carros. Também em tens casa, aquela fazia admiração os pelo carros. pai que muitos de nós depois, tem. aquela figura, Aliás, referência. A criação da Carretes teve a ver com o falecimento do meu pai. Ok. Foi aqui, mas já lá chegamos. Já a essa chegamos, parte. E depois, entretanto, portanto, comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa oficina de eletricidade automóvel, porque eu, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, eu não gosto de ser mecânico, nunca quis continuar na mecânica, porque para mim a mecânica, não desfazendo quem é mecânico, é simples demais, porque aperta para a direita, desaperta para a esquerda e não passa muito dali. Agora, toda a estrutura técnica que está por trás, na data de hoje, o funcionamento das coisas, tudo mais, isso foi sempre isso que me... Que estás a contar a minha história? Foi sempre isso que me É interessou. giro, que eu também passei por aí pela mecânica, portanto eu fiz um downgrade, eu fui ao estereótipo, eu fiz a universidade, eu tirei Direito e depois, entretanto, não vale a pena estar a contar a história, fundei a empresa de motas e a dada altura tornei-me mecânico. Mas eu para mim também não era aquele mecânico que fechava-me um bocado, então descolei-me outra vez e foi aí que a empresa cresceu. Eu calculo que é aí que tu vais chegar também. Aliás, quem me conhece de há mais tempo sabe que eu nunca fui mecânico na vida, nunca trabalhei para isso, mas É igual. quando o processo da Carretes se desenvolveu, eu tive que ser mecânico, porque eu tinha o conhecimento. Mas voltando ainda atrás, eu comecei pela eletricidade automóvel, trabalhei 4 anos numa oficina de eletricidade automóvel, que era isso que me dava vontade. Na zona? Aqui na Terrugem também, desde montar alarmes, fecho central, arranjar motores de arranque, alternadores, ganhei imensa experiência. Até que depois surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar para a Mercedes. Eu na altura tinha 21 anos. Essa experiência, desculpa, ajuda-te também, não sentes isso, a valorizar quem faz esse tipo de trabalhos. Eu sinto muito isso. Eu, como a dada altura da vida me tive de tornar mecânico, fui mecânico de motas durante alguns anos, as pessoas até diziam, mas se tiraste Direito e és mecânico, eu passei por esse estigma até. E eu hoje valorizo muito quem trabalha na oficina, porque eu próprio fiz aquilo. Há trabalhos que são chatos, sujos, complexos. Tu não sentes que isso também foi uma coisa muito importante para ti? Sinto. E todo esse chão da oficina, como se chama hoje em dia, é com base nesse chão da oficina e em conhecer como é que as coisas funcionam da base, que eu alicerço os meus negócios. Porque se eu não tivesse esse conhecimento de base, eu nunca conseguia chegar onde estou. Porque eu tenho muitos colegas que são gestores de concessionários e nós falamos regularmente e às vezes as pessoas perguntam-me, David, como é que tu consegues? Porque eu sei a base, eu sei, ando do terreno, sei qual é a dificuldade das pessoas. Pois, a empatia, não é? Com os funcionários. Sei quando é que um funcionário está triste, quando é que está contente, sei se ele está a fazer uma coisa que tem prazer naquilo que faz, se não tem. Se está frustrado. Se tem conhecimento suficiente, se não tem. Se ele adora fazer aquilo. Eu já tive pessoas que os tirei daquela função para pôr noutra, porque eu percebi claramente que a pessoa não fazia aquilo com prazer. Independentemente daquilo que nós fazemos, se não for com prazer, a coisa não vai perdurar muito tempo, não é? E pronto, depois entretanto fui para a Mercedes. E quando eu cheguei Como é que surge a oportunidade da Mercedes? Eu tenho um irmão gêmeo, não é? Certo. E o meu irmão tirou um curso de mecânico na Mercedes. Verdadeiro, tirou mesmo um curso. O meu irmão tirou mesmo o curso. Eu não tenho o curso. Porquê? Porque não havia curso de eletricidade na altura, era só curso de mecânica. Então eu, como já era eletricista, depois surgiu a oportunidade de ir para a Mercedes enquanto eletricista. E quando eu cheguei à Mercedes, eu já tinha aquela a mentalidade de vencedor. E eu sempre fui assim. No primeiro dia que eu entrei, eu disse assim, na minha entrevista, eu disse, eu tenho 3 anos para saber mais do que a pessoa que sabe mais aqui.
E é esse o meu percurso aqui dentro. Mesmo a mais. Sim, foi esta a minha entrevista, foi assim. E disse que quero ter todas as ferramentas que eu possa ter para crescer aqui dentro. Se não me as derem, eu venho aqui para desafiar-me a mim e todas as pessoas que trabalham aqui. Esta foi a minha maneira de ser. Porquê? O que é que eu E queria preciso ser? ver, isto foi mesmo assim logo direto. Logo assim, eu sou assim. Porque o que é que eu queria? O conhecimento. Sem eu saber o que é que um dia ia fazer com aquele conhecimento. Porque eu sabia que se eu tivesse o conhecimento, eu conseguia ir mais além. Portanto, eu desde miúdo que sempre fui assim. Na altura não era ainda a pensar em empreender, Nada. mas era assim já com aquela névoa do crescimento. Assim. Eu quero saber mais, quero perceber a tecnologia, quero dominar... Vamos navegando e depois vai-se vendo. Sim. É esse o espetáculo. E isto coincidiu com a minha ida para o serviço militar, e depois saí do serviço militar, trabalhava ainda nesse eletricista de automóveis, e depois coincidiu ir para a Mercedes. Ok, que idade tinhas? 20? 20. Aliás, de 19 para 20. Ok. Porque eu fui para a tropa, tinha 18, fiz 18 para 19. E depois, quando saí, de 19 para 20, é que eu quis ir trabalhar para a Mercedes, porque surgiu essa oportunidade. E dentro da Mercedes, portanto, tudo aquilo que eu disse e que me propus, eu consegui fazê-lo. E isso foi espetacular, porque eu fazia sábados sem ter que os fazer, porque eu queria ter o conhecimento, aquelas avarias mais difíceis, que às vezes no dia-a-dia, como tu sabes, é difícil a gente conseguir resolver. Então eu pedia às pessoas se eu podia trabalhar ao fim de semana, mesmo a fazer horas e tudo. Eu não queria que me pagassem, eu só queria ter o conhecimento. Era cedo aprender. Sim, eu só queria ter o conhecimento. Pois isso é o estereótipo dos empreendedores, é muito isso. Porque é que eu via? Eu tenho aqui os manuais, eu tenho o conhecimento. Portanto, se eu ler estes manuais e no mínimo, eu sei tanto como a pessoa que construiu o carro. E eu percebi isso, que é ter esse conhecimento vai fazer com que um dia tenha uma vida boa. Não é? Sem eu saber que um dia que era carrete, jamais eu pensei que à data de hoje ia ter 5 oficinas, nunca na vida já pai. Portanto, não foi com esse propósito. E depois fui fazendo o meu caminho, passo a passo, dentro da própria marca. Tu na marca quantos anos lá tiveste? 12. 12 anos. Sim. Sempre a absorver conhecimento? Sempre a absorver, e depois dentro da marca, eu quando entrei para a Mercedes, passado 4 anos, tive um convite por um administrador de um concessionário Mercedes, em que ele basicamente liga para o concessionário e pede para falar comigo. Isto foi engraçado porque eu pensei, morreu alguém da minha família. Porque não, estamos a falar que já era 2004, ainda tínhamos os Nokia 3310, 3330, não é? Sim. E eu pensei, morreu alguém, para me estarem a ligar. Para a empresa falar comigo, morreu alguém. Normalmente quando... Sim, dar o recado. Exatamente. Antigamente era tudo por recado. Exatamente. Eu pensei, o que é que aconteceu? Não, deve estar uma pessoa que quer falar contigo. Mas o que é? Alguém da minha família? Não é ninguém da tua família. É uma pessoa que quer falar contigo e que ligou para aqui para falar contigo. Então quem era? Era o administrador de um concessionário Mercedes e que me disse, David, eu conheço o seu trabalho, as pessoas que o conhecem falam bem de si, eu gostava que você viesse trabalhar comigo para Lisboa. E eu, na altura, trabalhava em Cascais. E eu disse, ok... Ajuda-me só, tinhas um ordenado relativamente competente? Sim. Ou nem por isso? Sim. Tinha, porque eu sempre fiz por isso e eu sempre fui exigente com o meu ordenado. Porque eu chegava perto das pessoas e dizia-lhes assim, olha, com aquilo que eu faço, vocês não têm que se preocupar em nada. Eu assumo a responsabilidade de todo o trabalho. Eu entrego qualidade, portanto eu quero ganhar X. E eu sempre consegui fazer isso dessa forma. Porquê? Porque sempre fiz diferente. Quando eu pedia um aumento de ordenado, eu fazia as coisas de forma justa. Eu tinha a noção daquilo que entregava. Então, porquê? Porque me dedicava imenso. Então eu chegava ao pé do meu chefe e dizia assim, olha, eu quero ganhar mais 100 euros porque eu tinha esta capacidade, já domino este conhecimento, tudo aquilo que eu faço vocês estão descansados, portanto eu não sou uma preocupação para vocês, eu sou uma fonte de rendimento. Por esse motivo eu quero ganhar mais dinheiro. E contra este argumento... Pois, não há contrafactos ou argumentos, não é? E eu sempre fui esta pessoa, eu sou esta pessoa, eu sou assim. E também estás a deixar meio tonto. E trabalho com os meus funcionários... Isso é a mesma coisa de... A mesma eu trabalho com os meus cena de macho. Eu trabalho com os meus funcionários assim. Okay. Aliás, e as pessoas diziam assim, como é que... espera aí, deixa eu ver se eu me lembro. Diziam, David, você é um... Como é que eles diziam? Não era... não me lembro do empreendedora? Não. Não. Irrequieto. Não, eles diziam que sim, era desse tipo. Você nunca está satisfeito. Eu assim, não é uma questão de... Não é bem esse tema, mas sim, é mais ou menos esse tema. E eu dizia que não, eu quero saber mais, eu quero ganhar mais por isso, eu quero crescer dentro da empresa, eu quero ajudar a empresa. Para mim é transparente que se eu ajudar a empresa eu vou ganhar. Ou seja, vocês têm que valorizar uma pessoa como eu, porque as pessoas como eu são as que vocês querem aqui. Então,
não é? Vocês têm que de alguma forma chegar à frente. Então depois fui trabalhar para esse concessionário e foi engraçado. Para Lisboa? Para Lisboa, e fizemos a entrevista quase por telefone, durante ali 5 minutos, e eu disse, eu por menos de 1.300 euros não vou trabalhar para Lisboa. Isso é que há 2006. 20 anos. Sim. Por menos de 1.300 euros já era assim... Sim. Já. Sim. Eu sempre consegui ter um ordenado acima da média. E ele na altura disse, David, mas quer ao menos vir cá falar comigo? Não. Por uma razão. Você para me ligar para aqui já sabe quem eu sou, sabe aquilo que eu valho, portanto, ou arrancamos já com esse tema em cima da mesa, ou então não faz sentido. E ele disse, então, mas dá-me pelo menos a oportunidade de fazermos uma entrevista. Sim, quando é que pode fazer? Daqui a 5 minutos. E eu estava a trabalhar, eram 3h30 da tarde. Eu fui ter com o meu chefe e disse, olha, surgiu uma situação que eu tenho que sair da empresa, e passado meia hora, 40 minutos, eu estava em Lisboa a fazer a entrevista. Só para o pessoal, a malta mais nova também ter a percepção, se calhar 1.300 euros há 20 anos, seriam aos 2.000 e anos. Sim. 2.000 dava para teres assim uma classe média, vá, assim sim, aliás. Dava para fazeres uma vida simpática. Eu na altura já rentava muito dinheiro em carros. Porquê? Porque depois começou o vício dos carros e da modificação e da personalização. Então gastei imenso dinheiro em carros, porque ganhava bem, podia fazê-lo, vivia em casa dos pais, não é? Pois, exatamente. Viver em casa dos pais, ganhar 1.300 euros. É espetacular. E não ter despesas, dava... 1.300 euros à época, que davam 2.000 e tal euros hoje. Portanto, eu dava à minha mãe, acho que eram 200 euros, para as despesas de casa. Sobravam 1.100 euros. Tinha lá uma pessoa em casa a morar. E então ajudava aos meus pais. Pagavas para fazer nascer a roupa nas gavetas, não é? Era basicamente isso. E para teres comida na mesa. Sim, era basicamente isso. E pronto, depois o processo sempre foi um processo de ascensão. E foi engraçado que quando saí de um concessionário para outro, sempre Mercedes. E porquê Mercedes? Foi porque calhou, ou foi porque era referência, ou foi porque achavas já que na altura podia ser assim uma referência boa para ti? No sítio onde eu estava, onde eu comecei a trabalhar, na empresa de eletricidade automóvel, aquela oficina ainda hoje existe, mas era sinónimo para mim, que não me ia fazer crescer aquilo que eu queria, ou seja, eu ali percebi que não ia conseguir dar o salto. E está tudo bem com isso, era a visão da pessoa que lá está, quem eu admiro e respeito imenso, especialmente porque me pagou a carta de condução, e é daquelas coisas que ficam na memória até a data de hoje. Porquê? Porque eu precisava de uma pessoa para ajudar. Então ele sabia e viu em mim ali uma ajuda grande, no sentido em que esta pessoa, se eu ajudar, ele vai me dar descanso, tranquilidade. Portanto, é uma pessoa válida. Então ele pagou uma carta de condução e eu comecei a tirar a carta aos 17, ainda para fazer 18. Portanto, o meu percurso teve que ir por aí. Só que como eu sabia que ali não ia crescer, portanto, quando surgiu a hipótese de ir para a Mercedes, eu pensei, vou trabalhar com uma marca. Na marca está o conhecimento, ou seja, eu sempre fui atrás do conhecimento. Principalmente estamos a falar numa altura em que o mundo era globalizado, mas não tanto ainda. Portanto, numa oficina de bairro, daquelas de segunda ou terceira linha, não havia o acesso à informação que há hoje em dia com as internets. Na altura já havia internet, mas era assim uma coisa ainda muito arcaica. Sim. Tu, para teres muita informação, eu quando comecei também quase há 20 anos, sei lá, quase não havia YouTube, a gente tinha uma dúvida. Nada. Hoje em dia alguém resolveu esse problema. Eu quando comecei a arranjar carros à séria, ninguém ia à procura das coisas da internet, nunca na vida. Pois, alguma vez não havia? Não havia conhecimento da internet, não é? Então o que é que existiam? Existiam os manuais técnicos dos carros, que diziam como é que aquilo tudo funciona, não é? Que também tinhas mais acesso na marca, portanto cá fora não era assim. E foi tão exatamente fácil. isso que eu vi, que se eu for para a marca vou adquirir lá aquele conhecimento e é esse conhecimento que eu quero. E então aquilo era bastante engraçado, porque à data de hoje os miúdos não têm paciência para ler um livro. E então aquilo eram manuais assim desta grossura, em que a gente abria o manual e aquilo depois distendia para não sei quantas folhas. Eu tinha que pôr os manuais em cima de uma bancada, andar ali a ler aquilo tudo, ainda hoje... Às vezes à lupa. Às vezes à lupa. E ainda hoje, não sei onde é que os manuais foram, porque já não estou nesse concessionário, mas há muitas coisas que eu escrevi nos manuais e punha a data, David Carreiro, com a data não sei o quê. Portanto, quem hoje em dia tiver esses manuais, se eles eventualmente não tiverem sido queimados, está lá ainda parte da minha história. Pronto, e o passo foi sido feito gradual. Depois... Passas para Lisboa, aí quantos anos estiveste em Lisboa? 7 anos. Ok. Tive 7 anos em Lisboa. Os outros tive com em Cascais. progressão também? Sempre com progressão. Quando fui para ir para Lisboa, eu já fazia em Cascais
um serviço que é o serviço 24 horas da Mercedes, que é aquele serviço de assistência. Andava com a carrinha, não é? Andava com a carrinha, qualquer zona na altura da zona de Cascais, e era a zona de Cascais e Sintra, qualquer carro que avariasse, independentemente da hora, lá ia o David com a carrinha às costas, tipo caracol, casa às costas. E fez-me aprender imenso, porque tu contactares com o cliente numa altura em que, na maior parte das vezes, o cliente está tudo menos feliz, porque aconteceu um problema do carro, o cliente já não consegue ir do ponto A ao ponto B. E depois estás a falar em princípio com um tipo de clientes diferente também. Exatamente. Com um cliente Mercedes é um cliente que tem outro tipo de... E foi isso que me fez criar a Carretes. Okay. Porque o que é que eu percebi, na altura eu comecei a fazer este serviço, tinha 22 anos, ou 24 horas. E eu comecei a entrar pela Quinta da Marinha adentro e a lidar com pessoas que tinham muito dinheiro. Só que eu na altura entrava por aquelas casas adentro e ficava fascinado. Eu disse, uau, o que é que esta pessoa fez na vida para conseguir ter uma casa destas, não é? Também quero, porque eu vinha de uma casa da aldeia, não é? Nunca tive habituado a viver a conviver com o luxo, certo. Não é? Portas de 3 metros de altura, há 20 e tal anos atrás, que para mim que é coisas de filme, não é? Exatamente. Pronto, e depois, com o decorrer dos anos, eu percebi quem tem dinheiro, o que é que dá valor. É a rapidez, as pessoas serem profissionais, entregar aquilo que prometem, serem pessoas de bom trato, ou seja, não relações humanas. Não posso ser nenhum robota da tropa, não é? Obviamente. E fiz esse serviço quase todo o tempo que trabalhei na Mercedes, porque quando saí de Cascais para ir depois para Lisboa, também fui contratado porque eles sabiam que eu fazia esse serviço. Inicialmente eles queriam que eu fosse o responsável desse serviço, eu disse não, porque há mais ou menos 3 anos que eu faço este serviço seguido, e eu preciso descansar. Mas daqui a um ano, eu garanto que... Esse serviço 24 horas implicava que saísse à noite, às vezes, para ir... Qualquer hora. O telefone simplesmente tocava e eu arrancava. Pois. Ao ponto, casamentos, eu cheguei a ir a casamentos, ter que sair do casamento, vestir a farda e lá vai ele. Cheguei a ir a festas com os amigos, aliás, os meus amigos sabiam, quem me conhece desta data, é bastante engraçado, porque às vezes em conversas ocasionais, ou almoços, ou jantares, David, ainda me lembro, a gente estávamos todos a conviver e depois de repente lá ia o David. Não é? E depois trazia uma história. Quando voltava trazia sempre uma história, porque ainda lá estava, não é? E aquilo era, pronto, e essas saídas e essas vindas fizeram com que eu adquirisse imenso conhecimento, porque a maior parte das pessoas, os carros avariavam em estrada, eram carros novos, que os carros novos, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, sempre deram imensos problemas, claro. Não é por ser novo que não avaria, porque há sempre coisas que a marca não conseguiu resolver, há sempre coisas que acontecem que não são previsíveis, não é? Aquilo que a marca chama de contratempo. A Mercedes diz que os carros não variam, têm contratempos. Então eu ia resolver esses contratempos aos clientes. E depois deparava com imensas situações, sendo que eu adquiri imenso conhecimento nas mais difíceis, que eram aquelas pessoas que compravam frotas de automóveis e que os carros deles é que avariavam, não é? Ou seja, eu comprei aqui uma frota de automóveis, gastei se calhar 500 ou 600 mil euros a comprar carros e é o meu que avaria. Nesse serviço 24 horas trabalhavas mais com carros recentes ou carros de 4, 5, Trabalhávamos 6, com 7 todos anos? os carros. E ainda hoje trabalham com todos os carros. Porque também é uma ideia, as pessoas que têm muito dinheiro também têm carros com mais anos, não tem? Exatamente. Às vezes há pessoas que têm muito dinheiro e têm carros que gostam muito e têm os carros 7, 8, 9, 10 carros de alta gama que não, são para trocar a toda a hora. Apanhávamos todos os tipos de clientes e depois eu percebi, qual é o tipo de cliente que está disposto a pagar mais. Portanto, isso para mim sempre foi... Porquê? Porque se o bichinho ganhar dinheiro já estava dentro de mim, eu consegui perceber que as pessoas que estão dispostas a pagar mais, o que é que têm em comum? Estás a ver? Então, o que é que eu via em comum? O tipo de vida que elas tinham. O carro, como é que se vestiam, como é que se apresentavam, a casa, a maneira como falavam, como se vestiam. Então eu percebi... E aqui na minha empresa aconteceu precisamente a mesma coisa com as motas BMW. É uma história parecida. É o tipo de cliente. É o tipo de cliente, exatamente. Aliás, nós, a título de promoção de anúncios nas redes sociais, do tipo de cliente que nós temos é o cliente do Motorrad. Porquê? Porque grande parte dos clientes que têm as motas BMW têm Mercedes. É isso. E então, mais um são dois, não é? É isso. Faz todo sentido, é exatamente o mesmo tipo de público. Pronto, e depois, entretanto, tive a sorte de... Na altura já ias pensando, um dia também quero uma casa destas, ou quero um carro destes. Sempre. Aliás... Então tu achas que esse pode ter sido o gatilho? Foi entrar pela Quinta da Marinha, Quinta Patina... Imagina, eu já gostava de ganhar dinheiro, não é? Porque a minha história dizia isso.
E depois percebi, uau, que é que eu gostava de ter uma vida destas, como é que eu vou fazer para ter uma vida desta? Então isto tudo foi... Isso é o síndrome americano, na América isso acontece muito. Nós, como não há, exatamente, nós aqui em Portugal há muito o síndrome da inveja, nos Estados Unidos muito menos. Nos Estados Unidos, olha, tens este carro, pá, como é que compraste? Ensina-me que eu também quero comprar. Exato. Isto acontece muito e contigo aconteceu. E eu perguntava às pessoas, eu era descarado, eu perguntava às pessoas o que é que ela fazia da vida, ou seja, não era logo o primeiro tema de conversa, como é lógico. Tentava sempre meter conversa para perceber o que é que as pessoas faziam, não? Então isso para mim era super interessante. E depois todo esse conhecimento fez com que eu continuasse sempre a desafiar-me a mim. Até que depois consegui crescer dentro do próprio concessionário, em que a própria marca Mercedes olhou para mim e quiseram formar-me enquanto técnico de diagnóstico. Ou seja, perceberam que havia ali uma pessoa extremamente válida em que nós podíamos investir, que ele ia nos dar retorno. Então, eu formei-me enquanto técnico de diagnóstico Mercedes-Benz, ou seja, cheguei ao topo mais alto da carreira dentro de um concessionário, por mérito próprio. Quem é que havia acima de ti na oficina? Ninguém. Pois. Não havia ninguém acima de mim. Isto é importante para as pessoas perceberem também que o elevador social existe. É muito difícil em Portugal, mas existe. Se trabalharmos, se formos afincados... A nível técnico, eu posso dizer, nos meus últimos... Desde os últimos 5, 6 anos que eu trabalhei nos concessionários, eu sempre tive aquela sensação, eu não demonstrava na minha atitude, mas eu sempre tive aquela sensação que ninguém sabe mais do que eu. E eu... porquê? Porque a minha busca desmesurada pela aquisição de conhecimento... Agora as pessoas aí vão confundir, isso não tem nada a ver com arrogância. Isto tem só a ver com fé. Tu acreditas em ti. Sim, mas eu não demonstrava. Não, mas para mim eu percebo exatamente o que tu estás a dizer, só que em Portugal nós temos aqui este celeuma mesmo, claro. Que as pessoas confundem logo, não, ele é ambicioso, é arrogante. Não tem nada a ver com isso. Aliás, se acreditas nas suas capacidades, não quer dizer que sejas arrogante. O que havia, e agora vou ser arrogante. Bora, carrega. Mas o que havia era... Eu ficava a fazer horas até mais tarde e ficava sábados. Então havia sempre aquelas piadinhas de alguém que... O lambotas. Exatamente. Era o lambotas, era o engraxador, está a dar graxa ao patrão. Portanto, ouvi sempre essas piadas. Numa fase inicial. Depois, quando eles perceberam quem era eu, que aquilo que eu entregava... aliás, quando eu fui trabalhar para Lisboa, eu não posso, este tema tem que surgir. Mas eu, quando fui trabalhar para Lisboa, eu cheguei lá e disse assim: os carros que vocês têm aqui há mais tempo que ninguém consegue resolver, são esses carros que eu vou resolver. E nesse dia eles ficaram assim: este gajo vem aqui para fazer diferente. E eu disse: eu não quero desafiar ninguém que aqui está há mais tempo. Eu simplesmente tenho um conhecimento maior, porque eu venho de uma oficina em Cascais e adquiri imenso conhecimento. Então, os problemas que vocês têm aqui há mais tempo e que não conseguem resolver, são esses que eu quero. Portanto, e eu não venho desafiar ninguém, venho desafiar a mim mesmo. Portanto, essa é a minha forma de ser e de estar. Passado uma semana os carros estavam todos arranjados, todos prontos. E a malta pensou logo, ficaram logo: pá, este gajo vem para fazer diferente. E também eu passei por isso numa empresa, tu não passaste também só, David, pá, vai um bocadinho mais devagar, senão o gajo começa a pedir também muito de nós. Eu passei isso numa empresa... Passei por isso, mas o meu caminho é o meu caminho e pá, e os outros que... Mas não, aconteceu-te? Sim, o meu caminho é individual. Aconteceu. Ou seja, havia uma equipa e tínhamos que entregar um resultado, obviamente, mas o meu caminho sempre foi individual. Eu sempre fui aquela pessoa que dificilmente, pá, já sempre fui muito bem disposto, mas eu não saía do meu trabalho para ir conversar com os outros. Eu tinha aquele problema para resolver e estava ali focado naquilo, e até resolver só largava aquilo quando resolvesse. Mas sim, mas acontecia essa... Eu trabalhei, quando acabei a faculdade, eu tirei Direito, como estava a dizer, fui trabalhar depois para um banco, e nós tinha um ordenado também mega simpático, e depois ganhávamos umas comissões ali pelo número de processos que resolvêssemos. E eu sempre fui também assim muito focado no trabalho, na produtividade, resolver problemas, pum, 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 pum. E eu, passado para aí 2 ou 3 semanas, comecei a receber e-mails, pá, Rui, vai lá devagar, senão o chefe começa-nos a exigir mais. Aliás, eu quando trabalhava em Cascais, quando comecei a aprender na altura e quando, já depois de estar integrado na empresa, ou seja, no primeiro concessionário onde eu tive, na altura as folhas de obra eram em papel. Como ainda há muitos concessionários ainda funcionam assim, exatamente. Então o que é que eu fazia? Ia ter com o meu chefe, ia lá ao quadro, nós tínhamos aquele quadro onde tínhamos as ordens de serviço para aquele dia, eu agarrava nas ordens de serviço e eu ia ver onde é que os carros estavam no parque. Eu levava um busca-polos, uma chave de fendas daquelas mais fininhas que os eletricistas precisam sempre de uma chave dessas,
e lá a máquina de diagnóstico comigo. Então, grande parte dos carros eu fazia o diagnóstico na rua. Porquê? Porque tira o carro da oficina, põe no elevador, levanta, não sei o quê, ou seja, a minha experiência fazia com que... Fazias logo atalhos. Na grande parte dos carros, eu fazia o diagnóstico no parque. E eu chegava ao pé do meu... Poupavas logo tempo. Sim. Aumentavas Sim. a produtividade. Sim. E eu chegava ao pé do meu chefe e dizia, olha, isto já está tratado, está orçamentado, já passei para a recepção, é isto, ainda consegui engaixar mais isto, vamos ganhar aqui bom dinheiro. E depois, tudo somado, fazia com que eu, quando pedisse ordenado, qual era a desculpa para não aumentar? Nada, nenhuma, desculpa, não havia. Tinham sempre para aumentar, não havia hipótese. Não é? Agora, isto sempre foi feito low profile, porque esta parte eu acabava por não demonstrar. Ou seja, eu não andava a dizer a toda a gente que era o maior, eu nunca fui essa pessoa. Mas eras. Eu demonstrava pelas atitudes. Pois, isso, não é? isso. E depois fazia com E que... a produtividade, não os resultados? Sim, depois havia resultados. E isso depois fez com que, nos sítios por onde trabalhei, sempre fui uma pessoa interessante. E os meus colegas, depois, já no último concessionário onde tive, porque eu só trabalhei em 2 Mercedes, tive aí uma passagem pela BMW, mas foi uma experiência menos boa, de 2 meses e 15 dias. Mas eu sempre fui aquela pessoa que demonstrava aquilo que sabia pelas minhas atitudes, ou seja, eu não falo daquilo que sei, eu demonstro, eu sempre fui essa pessoa. E então depois os meus colegas já diziam, David, tu um dia vais ser chefe disto. E eu dizia, não, porque eu nunca vou querer ser chefe das pessoas que eu não contratei. Mas já vias lá ao fundo já, o teu projeto? Já. Aí já, estamos a falar, isto foi mais ou menos em 2012, portanto, nessa altura eu já tinha uma garagem em casa, já tinha elevador em casa, já fazia uns pescados em casa, ou seja, já ganhava imenso dinheiro. Isso estamos a falar que há 10 anos? Há mais, 12, 13. Portanto, estamos a falar que foi em 2012, 2013. Queres dizer quanto é que ganhavas na altura? Na Mercedes? Não, nos dois já tinhas assim... Nos pescados? Sim, assim nos dois. 2.000 e tal euros. A soma dos dois. Eu havia meses que ganhava 3.000 e tal euros. Pois, pá, que seriam hoje para aí 5.000 euros. Sim, sempre tive essa percepção de que eu estourava Para ajustar dinheiro. à inflação seriam para aí 5.000 euros. Sim, eu estourava dinheiro em motas, em carros, pá, pronto. Viver a vida? Viver a vida, né? Ou seja, os meus amigos, por exemplo, havia assim, íamos jantar fora e eles todos estavam a fazer contas, quem é que pagava? O gajo que bebeu a garrafa a mais de vinho e eu assim, pá, mas qual é o sentido que isso faz? Não é porque ele bebe vinho, nós não bebemos. E eu ficava, pá, eu respeito essas pessoas, porque elas têm uma visão diferente da minha, mas eu pensava assim, pá, se eu trabalho tanto, é por causa de uma garrafa de vinho que nos vamos chatear aqui, é este o tema da conversa, pá, paga lá porque é da garrafa de vinho. Pronto, e isso, porquê? Porque eu sempre quis... Acho que isto é uma coisa comum aos empreendedores, a tua visão. A nossa maneira de ser e de estar é muito semelhante. Os empreendedores têm sempre elos comuns que criam conexão. E pronto, sempre vivi a vida dessa forma. Até que depois, portanto, eu ganhava bom dinheiro. Eu quando saí da Mercedes, eu ganhava mais que o meu chefe. O meu ordenado base na altura era 1.800 e tal euros e os chefes na altura ganhavam 1.600 e tal. Okay. Porquê? Porque eu era responsável pela Smart, ou seja, tudo o que era avarias de Smart era comigo que vinham ter. Eu era responsável pelo 24 horas. Quando eu fui trabalhar para essa unidade em Lisboa... Já não fazias o 24 horas, só fazias em... Quando eu saí já não fazia. Mas quando eu fui trabalhar para essa unidade em Lisboa, portanto, na altura a pessoa que me contratou queria que eu fosse fazer 24 horas, como eu disse há bocado, não, durante um ano eu não quero fazer 24 horas, eu preciso descansar a cabeça. Porque é um trabalho exaustivo, porque requer muito a tua atenção e o teu tempo. E entretanto, depois eu durante esse ano não fiz o serviço. Passado um ano, eu é que fui ter com a pessoa, olha, de acordo com aquilo que eu lhe prometi, vamos arrancar com este serviço. Eles tinham a carrinha pronta, toda equipada, à minha espera. Eu ajudei na contratação das pessoas na altura, ou seja, a perceber qual é que era o conhecimento das pessoas, se fazia sentido termos aquela pessoa, com aquele conhecimento. Também ajudei imenso, porque há imensas dificuldades na estrada, né? E mais carros recentes, que a maior parte das pessoas entraram para a empresa para fazer aquele serviço, mas não vinha da Mercedes. Sim, claro. Então as dificuldades eram imensas. Então eu sempre quis ajudar toda aquela gente e sempre tive... a minha premissa, eu gosto muito de ajudar os outros. Até que depois chegou uma altura que era impossível crescer mais na carreira, era impossível ganhar mais, porque não havia planos de carreira na altura acima daquilo que eu já fazia, e isto coincidiu tudo com, eu já tinha uma garagem em casa, já ganhava uns pescados por fora, faleceu o meu pai, e foi uma coisa inesperada, quase de um dia para o outro. Ele basicamente começou com uma dor nas costas, foi internado, teve 12 dias e morreu.
Portanto, e nós só sabemos o que era depois de fazermos a autópsia, porque a família exigiu para tentar perceber o que é que se passava. E aquilo Foi uma coisa que te marcou também? Foi. Eu também tive essa experiência, também perdi o meu pai assim numa coisa... Marcou-me imenso, ao ponto de... Eu tive, na altura... Hoje eu sei que tive uma depressão, eu sei que tinha... Eu parava o carro com falta de ar em pleno túnel do Grilo, ligava as 4 piscas, ou seja, aquilo perturbou-me ali imenso. Porquê? Nessa altura, a minha mãe também teve um cancro de mama, o meu pai morreu também de cancro, e eu cheguei em casa, eu tinha 29 anos e vivia com os meus pais em casa. Portanto, tive esse privilégio. Né? E então, eu algumas vezes cheguei a casa e vi o meu pai agarrado à minha mãe e os dois a chorar, a dizer que ia morrer. Pá, isto é uma das coisas que afeta imenso. E afeta-me a mim imenso. O meu pai não se salvou, a minha mãe, felizmente. Foi operada, a coisa resolveu-se com sucesso e hoje está super bem na vida. É uma mulher com 76 anos, super dinâmica, e eu olho para a minha mãe como uma força da natureza. Parabéns, pá. Mas isso, obrigado. Mas isso fez aqui dentro uma moça muito grande. Até que depois, portanto, eu não sabia lidar com aquela situação, porque depois eu também já estava doente, porque como vivi aquilo tudo, eu tocava na mão doía-me, tocava no peito doía-me, tocava ali doía-me. Pois, também passaste aquela... Pá, se eu tiver um problema também, pois... E aquilo psicologicamente afetou-me. O meu pai teve um infarto. Sim. E eu tive ali também uns tempos a pensar, também vai dar uma coisa, vou ter um infarto também, então vivia com aquele medo também. Foi. E esse medo acabou por alojar-se aqui dentro de mim, e durante uns 6 ou 7 meses isto não foi fácil. Até que depois, não, eu tenho que ir a um psicólogo, porque isto quer dizer... E depois eu ia ao médico, fazia imensos exames e não tinha nada. Então eu percebi, não, tenho que ir a um psicólogo, porque isto está aqui coisas... Tenho qualquer coisa, mas é na cabeça. A minha namorada na altura, que hoje é a minha mulher, também deu-me força, porque ela é enfermeira, olha, vamos a um psicólogo. Então, houve uma altura que nós íamos passar um fim de semana para a Serra da Estrela para desanuviar a cabeça, e nessa sexta-feira, isso foi uma sexta-feira, eu fui a um psicólogo. E foi a David Carreto. Eu fui ao site da CUF Descobertas, que eu na altura trabalhava em Lisboa, e vi todos os médicos que eram psicólogos. E foi pela imagem, porque eles têm no site passa a publicidade, fotografia, e eu assim, olha, esta pessoa tem um ar credível. E pumba, reservei, para aquele dia. Portanto, quando fui depois fazer a consulta, claro, perguntou-me tudo e mais um par de botas da minha vida. E hoje em dia eu vejo que aquela pessoa acabou também por me dar aqui um empurrão bastante grande, e isso fez com que eu moldasse a minha forma de ser e estar hoje. E então, depois de estar para aí meia hora, 40 minutos a ouvir-me, ele perguntou-me assim: David, em que medida é que você consegue ter um negócio e ter sucesso? E eu expliquei. E ele perguntou-me: o que é que você conhece dentro dessa área de negócio? E eu expliquei isto. E a resposta dele a seguir foi: o que é que você está à espera? Para despedir da Mercedes e criar o seu próprio negócio e esquecer este tema todo? Porque você precisa de arranjar uma ocupação para a sua cabeça. O problema está aí. Quando você não arranjar uma ocupação que se sobreponha ao problema que você tem, você não vai conseguir dar. Tu achas que esse foi um momento-chave também, que se não tivesses tido esse momento? Essa é outra mensagem importante que convém passar, é tudo conta. Tudo conta. Todos os detalhes da nossa vida contam. As pessoas pensam assim, vou apanhar uma badeira hoje, que não, só uma não faz mal. Eu vou fazer... Tudo conta. Vou fazer isto e pode ser que ninguém repare. Tudo é importante. Tudo conta. E então, conclusão. Já agradeceste pessoalmente a essa pessoa, não? Já fiz questão de a encontrar, já fiz questão de marcar uma consulta só para lhe agradecer. Porquê? Porque eu não tenho acesso ao e-mail, mas tenho acesso à marcação. Certo. E eu fiz isto há 2 anos e qualquer coisa, e o homem ficou, não estava à espera, porque eu marco uma consulta para lhe agradecer. E foi... E porquê? Porque cheguei àquela fase em que eu percebi claramente que aquela pessoa é que foi o fio condutor. Exatamente. E eu tenho que agradecer àquela pessoa, porque aquela pessoa para mim foi um mentor, não é? Aquilo foi ali um exemplo que ele me deu, que tenho que fazer isto. E depois passei esse fim de semana. Segunda-feira cheguei ao engenheiro no sítio onde eu trabalhava e disse: engenheiro, hoje eu não trabalho mais para esta casa, quero que vocês façam as contas de maneira que vocês não percam. E se eu tiver que perder, eu perco, não há problema nenhum, mas eu, a partir de hoje eu não. Quando eu sair desta porta, a porta ela vai ficar aberta porque eu sou a pessoa que sou, mas quando eu sair eu já não entro mais nos próximos tempos, pelo menos assim espero, na função de empregado desta empresa, porque eu quero criar o meu próprio negócio. E ele só me disse assim: David, já estava à espera disso há algum tempo, porque pela tua forma de ser e de estar,
Tu revelas aqui muitas capacidades para teres um negócio próprio, porque tens imenso conhecimento, és uma pessoa justa naquilo que fazes e gostas de ir mais além, portanto é perceptível para mim que tu um dia irias ter um negócio. Meia hora, resolvemos as coisas, fui aos recursos humanos, entregaram-me o cheque e vim-me embora. Quando eu me despedi, eu já tinha uma garagem alugada, onde eu pagava renda para a pescatada. Portanto, o processo foi simples, ou seja, eu já tinha uma casa montada, na altura não tinha elevador, não tinha nada, mas eu já tinha uma casa montada onde eu sabia que, ok, eu saio daqui hoje, mas tenho trabalho já amanhã. Então assim foi. Portanto, e aqui inicia-se a Carretos em fevereiro. Essa vai ser a parte mais interessante, que é, tu tinhas aí esse sonho, mas agora, para construires o império que estás a construir, não te basta ser só um bom mecânico, tu tens de, é aí que eu quero chegar, como é que tu aprendeste ou descobriste que tens capacidade para ser empresário também? Então é assim. Mas conta-me desde o início. Desde o início. Tens de ter passado muitas dores. Passei imensas dores, e para a malta que está lá em casa, as dores ainda não acabaram. Só começas-te a habituar às dores, não é? Exatamente. Todos os dias. Todos os dias dói. Exatamente. Mas habituas-te a viver com a dor. Mas às vezes dói mais, às vezes dói menos. Então, vamos gerindo essa dor, não é? Porque é assim que funciona. Então, portanto, eu inicio o projeto da Carretos, e inicio o projeto da Carretos porque já tínhamos uma página de Facebook onde eu só arranjava carros antigos, na altura Volkswagen. Eu construí um carro, fiz umas modificações, fui à França ao encontro de carros com esse carro a andar, ganhei um prémio. Portanto, dentro desse prémio e dentro dessa distinção que ganhei da melhor adaptação, eu depois, quando chego a Portugal, tinha imensos pedidos de orçamento na página de Facebook, que hoje se chama Carretos, que é a mesma página que existe desde 2013. O negócio foi andando, comecei a fazer imensas modificações de carros, porque era isso. E já ganhavas dinheiro na altura ou só estavas a nessa comparação? Altura eu só trocava prazer por tempo. Portanto, dava-me imenso prazer fazer aqueles trabalhos, mas não ganhava dinheiro. E porquê é que teve que ser assim? Porque eu estava farto da responsabilidade dos carros novos e quis ir fazer aquilo que era o meu hobby. Portanto, era arranjar carros mais antigos e fazer modificações. Só que depois, ao final de um ano e meio, isto é tudo muito bom, é tudo muito bonito, mas eu não ganho dinheiro. Portanto, eu criei uma empresa com o objetivo de eu ganhar dinheiro. Portanto, temos que mudar aqui o bico ao prego, porque eram serviços demasiado longos, que necessitavam de imenso empenho e faziam com que eu tivesse de volta do mesmo carro às vezes 2, 3 meses seguidos. Mas depois, quando eu entregava o carro e quando faturava, aquilo não era sinónimo de ter muito dinheiro na conta. Porquê? Porque Pois havia cash flow, mas o cash flow não é sinónimo de lucro. Exatamente. Portanto, aquilo era um bocadinho trabalhar para aquecer. Também passei por isso. Mas foi uma experiência necessária porque ajudou a dar nome à Carretos. Eu já era conhecido nos fóruns, na altura havia malta ia aos fóruns e como é que se faz, e faziam aqueles projetos. Portanto, eu já era imensamente conhecido. Até que depois chegou uma altura que eu pensei assim, eu tenho muitos anos de conhecimento da Mercedes e de como é que tudo funciona aqui dentro da minha cabeça, dentro da gaveta, que eu chamo-lhe assim. O que é que eu um dia, porque é que eu estou aqui a fazer isto? Portanto, porque é que eu continuo a fazer isto se eu sei fazer outra coisa? Então, depois na altura, eu decidi, vou deixar de fazer as modificações e vamos fazer trabalhos de mecânica normal. E quando eu começo a fazer trabalhos de mecânica normal... Como é que tu dás a conhecer essa percepção ao mercado? Redes sociais. Redes sociais. A partir do momento em que eu percebi que meti 10 euros e aquilo chegou a não sei quantas pessoas, eu percebi, é aqui que eu vou apostar. Estamos a falar em 2014. Já marketing. Sem eu saber o que era marketing na altura. Mas eu percebi, na altura nós já tínhamos, acho que era 800 ou 900 seguidores. Hoje em dia no Facebook temos 30 e tal mil. No Instagram ainda está um bocadinho lento, mas... mas tem a ver com a faixa etária do teu cliente. Acontece igual comigo. Exatamente. Eu meto qualquer coisa no Instagram, vai que não vai, no Facebook tem outros resultados. Porque a malta da nossa idade está mais ligada. Hoje eu sei que é por isso. E então eu percebi que havia aí, na altura ninguém apostava em redes sociais e eu percebi o poder da rede social. E então começámos a fazer serviços multimarcas, onde só deixei de fazer as invenções, onde fazia revisões, correios de distribuição, avarias, ou seja, comecei a pôr em prática o conhecimento que eu tinha. Portanto, depois chegou uma altura que, já ganhava dinheiro, só que era o David. Ganhavas dinheiro já
parecido ao que ganhavas antes ou já ganhavas um bocadinho mais? Já ganhava um bocadinho mais. Já ganhava um bocadinho mais do que quando saí da Mercedes. Ok. Ou seja, já fazia sentido, portanto, eu tinha mais responsabilidade do que quando eu já trabalhava na Mercedes. Tinha que pagar renda, tinha que pagar água, luz, tinha que pagar as peças, tinha que pagar fornecedores, ganhar dinheiro, entregar... Tu, basicamente o que tinhas antes era, tinhas um autoemprego, portanto Sim. tinhas criado o teu próprio posto de trabalho, sim. que é diferente de ser empresário. É Aquilo que eu dá o chamo, chip. eu quando comecei era eu presa. Não era empresa, era eu, Acho que nunca tinha ouvido essa. era eu presa. É o autoemprego. Que era, eu fazia diagnósticos, orçamentos, ia buscar peças, lavava os carros, ia entregar os carros, ia buscar os carros, portanto fazia tudo. E depois chegou uma altura que já tínhamos imensos contactos para gerir e já tinha imensos pedidos de trabalho e eu já não conseguia gerir aqueles contactos todos. Mas eu nunca gostei... Não tinhas funcionários nessa altura? Não, era eu sozinho. Mas eu nunca gostei de ter pessoas à espera. E ainda hoje não gosto. Sinto-me mal com isso. Então, meti um mecânico para me ajudar. Ele assegurava a parte de mecânica. Eu também continuava a fazer trabalhos de mecânica. Mas já me dava alguma liberdade para eu ir buscar peças, para eu fazer orçamentos, para eu contactar os clientes. Ou seja, eu já conseguia entrar mais pela parte, na altura, não da gestão, mas da organização do negócio, sem que a produção parasse. E daí até chegámos à data de hoje, foi um instantinho. Porque essa maneira de ser em mim continua igual. Então depois eu meti um funcionário, eu agarrava-me à parte da organização do negócio e conseguimos receber mais trabalho. Até que depois chegou uma altura, cada vez com mais trabalho e pedidos de orçamentos e pedidos de trabalhos e tudo mais, contrata mais um mecânico e contrata mais um mecânico. Entretanto, muda de espaço porque precisamos de mais espaço. Ok, tu aí tinhas, nesse espaço, chegaste a ter quantos mecânicos? Na primeira oficina eu trabalhei sozinho 1 ano e meio. Ok. Depois eu percebi que tinha que mudar para outro espaço maior. Nesse espaço maior, na segunda oficina, 1 ano e meio depois de ter começado, eu contratei um mecânico, assim que fui para lá, e saímos desse espaço já com 3 pessoas. Eu, mais 3 pessoas, que era Pois eu, é bom, 2 já mecânicos é e um bom. recepcionista. Pois, já tinhas volume, já. Depois, chegámos a uma altura que trocámos outra vez da oficina para um espaço maior. Portanto, foi sempre gastos controlados, custos controlados, dar o pé, tipo, nunca dar o salto maior que a perna. Certo. Até que depois... Tu aí já tinhas a noção dos conceitos de cash flow, cash in, cash out, Nada. EBITDAs, Nada, zero. Autonomia financeira. Nada, zero. Ainda era assim um bocadinho eu a navegar. Eu geria o negócio com o dinheiro que tinha na conta. Também é típico. Geria o negócio com o dinheiro que tinha na conta. Entretanto, passamos para essa terceira oficina, ainda só tínhamos uma nessa altura. Portanto, passámos a terceira vez para um espaço maior e aí é que demos o salto. Deixámos de ser multimarcas e passámos só a assistir Mercedes. Porquê? Como é que isso, exatamente, como é que isso... E foi uma dos momentos mais difíceis do negócio. Porque tínhamos imensos carros de outras marcas e depois de repente tivemos que dizer que não aos clientes. E essa parte foi dura. Porquê é que foi dura? Porque eu sabia que o negócio que vinha da especialização eu conseguia pagar mais. Ou seja, as pessoas pagam mais por um especialista, não pagam mais por um generalista. Eu equipar a mecânica muito à medicina, que é, tu tens um problema, vais ao teu médico de família de clínica geral, mas se tiveres uma coisa mais à séria, vais a um especialista e aí já sabes, já tens um seguro de saúde que te ajuda, ou vais ter que desembolsar. E eu percebi, ok, eu trabalhei muitos anos na Mercedes, portanto, eu sou um especialista e eu sei o que é que eu ganho enquanto especialista. E não tinhas problema em assumir que eras bom especialista? Nunca na vida. Pois. Até hoje Exatamente. eu sou essa pessoa. Desarrogante, é o que dizer. É, exatamente. Não, pá, Arrogante, não é nada sim. arrogante, pá, o homem reconhece as capacidades que tem. Sim, acabou. E vou-me fazer delas até eu ter essa capacidade. Tal e qual. E ter saúde, não é? Portanto, depois, entretanto, agarro... deixámos de receber outros carros, porque, entretanto, e isto é engraçado... E foi um processo gradual ou foi assim, pau, é hoje? Foi pau. E porquê é que foi pau? Eu andava a namorar com a Mercedes-Benz Portugal, para eles me darem o acesso a eu poder fazer o registro das revisões dos carros em garantia. Ou seja, eu para poder ter um público melhor e que me ia pagar o valor justo por serviço que eu entregava, eu tinha que ter alguma contrapartida. Ou seja, além de eu ser bom profissional, não era só por eu ter uns lindos olhos que as pessoas iam à minha oficina, porque havia já um histórico para trás. Portanto, tinha que haver uma contrapartida. Então, isto é engraçado, e eu sei que este vídeo vai chegar a essas pessoas. Eu troquei mais de 100 e-mails para eu ter acesso
ao registro das revisões em garantia. Pá, aquilo que eu vejo é que estamos em Portugal e as invejas fecham muitas portas. Mas eu sabia que se eu fosse aquele osso duro de roer, que eu conseguia. Então olha o que é que aconteceu. Eu comecei a mandar imensos e-mails para a Alemanha. Em Alemanha, as pessoas que atendem as hotlines das linhas de atendimento, já toda a gente sabia quem eu era. Lá vem este outra vez. Lá vem este gajo outra vez. Ninguém resolve o problema do Tuga. Em Portugal é isto, é aquilo, é outro, imensas dificuldades, porque o sistema é assim, nada contra, é assim. Não, temos de ter contra, é assim e não funciona bem. Pá, mas mudaram e eu sei que vi mudar muita coisa. Conclusão, mesmo assim o acesso não vinha. Então, na altura nós já comprávamos peças da Mercedes, que não comprávamos à rede oficial, porque a rede oficial não tem nenhuma loja, portanto é só o importador, e depois tem os concessionários, que são neste caso os franchisados. E nós comprávamos dois grandes players do mercado, Passa Publicidade C. Santos VP e Sociedade Comercial C. Santos. Então eu sempre tive visão para eu chegar onde quero. Então o que é que eu fiz? Eu falei diretamente com os administradores destas unidades e pedi-lhes ajuda. Portanto, e essa ajuda acabou por ter peso. Porquê? Porque eu já gastava dinheiro em comprar. Isto também tem outro estereótipo que nós temos de rebentar até, que é, tu foste ter com as pessoas mais influentes do meio, e a maior parte das pessoas no seguimento desta história do celeuma da inveja em Portugal foram as pessoas mais importantes que te ajudaram. As pessoas com mais influência e os ricos não são os mete-nojo, muitas vezes são as pessoas mais solidárias que nós podemos encontrar. É a experiência que tu tiveste também. E é exatamente essa a minha experiência. E eu percebi, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa como eles. Portanto, eles vão perceber que uma pessoa com objetivos, se calhar merece ser ajudada, porque existe um percurso que está para trás. Então, no dia em que eu tivesse a autorização, basicamente, só me disseram assim, olha David, carrega lá no botão a ver se já dá. E já dava. Pronto. Portanto, estamos a falar que isto foi um percurso para ir de uns 9 meses. E foi 9 meses à carga. Ninguém sabia que eu estava a tratar disto. Era só eu e eu. Tirando a malta da rede oficial, sim, porque chateava. Eu chateei toda a gente. Das hotlines. Toda a malta que eu conhecia, de colegas que trabalhavam nas peças, nas recepções, eu podia ajudar toda a gente. Porque eu sabia o que é que aquilo me ia trazer. Portanto, eu sabia que quem tem... Porque eu sabia quem tem Mercedes e que tem dinheiro, o que é que dá valor. Então eu tinha que ter aquele acesso, tinha que ter aquele serviço. E foi bastante suado. No dia em que eu tive esse acesso, eu cheguei à minha equipa e disse assim, pessoal, a partir da manhã nós não arranjamos carros de outra marca a não ser Mercedes. E toda a gente ficou... Isto passou-se, fritou. O David agora é que fritou. Até bom, recebemos imensos Volkswagens, que a gente troca imensas embreagens, correios de distribuição, ganhamos imenso dinheiro com isto e agora vamos perder isto tudo. Vamos. Porque há aqui uma coisa que vocês não têm, que é o meu conhecimento da marca. E eu sei que se eu funilar isto tudo para uma marca e de me tornar especialista, eu sei que vou ganhar imenso dinheiro com isto e vamos ser os melhores. Vamos poder cobrar mais, vamos entregar mais e vamos ter um tipo de cliente segmentado específico. Portanto, isso eu já sabia. Sem perceber nada de marketing. Sim, mas sabia isto, não é? Sentias, pelo menos. Sim, exatamente. E assim foi. Faço uma publicação nas redes sociais, que ainda hoje lá está. Se andámos até 2018, 2019, ainda hoje lá está essa publicação, a dizer... Até à data de hoje, sinto-me imensamente agradecido por todas as pessoas que confiaram na Carretos e que têm outros carros que não são da marca Mercedes, mas por uma questão profissional e de crescimento da empresa, a partir de hoje, eu lamento imenso, mas não recebo outros carros. Tive pessoas que me deram os parabéns que me conheciam. Outros trataram mal. Agora ficou arrogante, agora está mete-nojo. Eu ouvi isto imensas vezes. David, o seu dinheiro vale mais que o meu. É por isso que você não quer arranjar o meu carro? E aquilo aqui dentro... Facadas. Mas facadas das grandes, daquelas que enfiavam e rodavam. Tipo, as pessoas estão-me a chamar... Eu também já passei isso, pá. Nós estamos a falar das grandes... Tipo, as pessoas... Não, pá, as pessoas agora tratam-me mal só porque... Eu sou a mesma pessoa que era antes, pá. Só tenho uma visão diferente e às vezes as pessoas não percebem. Rui, foi exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas teve que ser um processo. E eu não desviei 1 centímetro daquele caminho. Eu tenho que te agarrar aí numa coisa, porque tu a trabalhares com a marca, eu também trabalho no ramas com motas. Sim. Tu a trabalhares com a marca e com peças oficiais, tu tens muito menos desconto. Portanto, certo. Tu aí baixaste também as tuas margens. Isso não aconteceu. Isso foi uma dor de cabeça mais à frente. Porque tu de repente afunilas para uma marca boa, portanto tens acesso a outro mercado, portanto, ganhas um outro estatuto no mercado até, mas as tuas margens depois vão encolher. Foi aí que nasceu o David Gestor.
Pois. Entretanto, nós trocámos o espaço de onde estávamos para a quarta oficina e tínhamos que dar o salto e foi na altura que trocámos aqui para a Portela de Sintra. Ou seja, Mas isto porque começa a aparecer mais volume logo? Começou a aparecer mais volume. Quanto tempo demorou a aparecer volume? Entre essa tua decisão de fritares da cabeça até 8 começar meses. 8 meses. Até começar a aparecer volume regular. Os primeiros 3 meses foram uma merda. Pá, porque foi pagar ordenados e pagar renda, água e luz e acabou. Portanto, porquê? Vimos reduzido o nosso trabalho, mas chegámos a uma altura que eu comecei a analisar o negócio e comecei a perceber, ok, quantos Mercedes é que entravam antes e quantos Mercedes é que estão a entrar agora? Não, já estamos a receber muito mais Mercedes. Mas o caminho é este. E depois, na altura, explicava às pessoas... Porque já tinhas tempo para te sentares e olhares para um computador e ver já tínhamos um programa de gestão, eu já conseguia perceber, dentro dos carros que faziam, quais é que eram os Mercedes e quais é que eram os outros. Portanto, porque para mim, a dada altura, sempre foi determinante que aquilo que não se mede não se gera. Portanto, isto para mim, à data de hoje, pá, se vocês aí em casa têm uma oficina e não sabem quantos carros entram, qual é a margem média por carros, qual é o vosso ponto de equilíbrio, lamento imenso, mas nunca vão conseguir crescer. Isto, mas é um dos maiores problemas não é só nas oficinas. Sim. Isto é típico dos empresários portugueses. Amigos de construção, carpintaria, todos eles não têm... As pessoas vivem o dia a dia, fazem... A gestão é que tem na conta. Exatamente. E depois as empresas, nós temos este estigma português de que não há... É tudo microempresas. Não há micros que passam a médias, ninguém, pronto, pá, está tudo mais ou menos bem, as pessoas depois até têm a empresa, vivem à conta da empresa, compram... Eu vejo que existem aí dois temas que podiam fazer a diferença, que é, a partir do momento em que tu vais abrir uma empresa, alguém te devia encaminhar. Ou seja, eu quero abrir uma empresa, ok, qual é a empresa que você quer abrir? Mas como é que você conhece o negócio? Não, mas existe muito em Portugal logo o estigma também do contabilista. Não, vais abrir uma empresa, mas eu vou-te ensinar aqui uns truques para tu fazer. Depois, não é isso, pá. E não é assim que se cresce, que se fazem as empresas. Eu posso dizer que desde 2016 que eu não faturo 1 cêntimo por fora. Não há cá dinheiros nenhums por fora. A partir do momento em que nós constituímos empresa, eu comecei como MNI, como empresário em nome individual. Mas o empresário típico português vai dizer, anda burro, então fatura tudo. Não é burro, por isso é que a tua empresa está a crescer e ele não. Exatamente, claro. Mas as pessoas têm de perceber que se tu fazes as coisas todas certinhas e estás a ter um determinado resultado... O resultado é crescimento. Exatamente, não pode ser. Não pode ser. Afinal, se calhar não és burro, tem de se ver o outro lado da moeda. A minha opinião, Rui, quem faz gestão cresce. Quem não faz, sobrevive. É isso mesmo. E às vezes morre, não sobrevive e morre. E essa é a minha forma... Há muita falta de literacia financeira e muita falta de literacia em gestão. Até. Sabes o que é a minha opinião disso? É um bocado também, há bocado falámos aqui nas Américas, mas eu acho que tem muito a ver com isso, que é, não há interesse, do ponto de vista quem manda neste país, os nossos gerentes dos países, em que todas as pessoas sejam empresários e ganhem dinheiro. Ou seja, na nossa sociedade não há interesse... Podes dizer mesmo pelo nome, isto é uma sociedade comunista socialista. Certo, exatamente, sim. Que não é o que acontece. Na nossa sociedade não há a premissa de que as pessoas se tornem todos empresários, que as pessoas aprendam a ganhar dinheiro. Tens de ser dependente do Estado. Portanto, eles querem criar uma dependência para terem o deles garantido. Como é lógico. Então, poucas são as pessoas que saem da manada, não é? E que são as pessoas que conseguem perceber. E mesmo os que tentam sair, isto não é sinónimo de conseguir, mas pelo menos tentou, sim. E há uma probabilidade muito maior de conseguir. Sim, sem dúvida. Aliás, costuma-se dizer que uma empresa que passa dos 10 anos cresce. Normalmente a partir dos 5 anos a coisa aguenta, né? A partir dos 10 ela vai crescer. Porque quando não passa dos 10, esquece, a coisa não aguenta. Porquê? Porque não há essa oferta de estudem e aprendam a ganhar dinheiro. Porque senão ganhamos todos dinheiro e depois isto acaba por o que é que fazemos ao dinheiro? Ganhamos todos muito dinheiro, a economia depois não vive. A economia tem que viver da dificuldade. E depois vivemos todos numa economia meio paralela, tudo assim um bocado esquisito. Sim, há o saco azul. E o saco azul hoje em dia é gigante. Mas está tudo bem, cada um faz o que quiser. Eu acho que o meu caminho é importante as pessoas, exatamente, o importante é as pessoas perceberem que essa forma de ver o negócio, por norma, não leva a grandes resultados, nem a médios resultados, certo. E a forma de ver o negócio, fazer as coisas bem, com princípios de economias liberais e do capitalismo, que, por norma,
aumenta exponencialmente a hipótese de se traduzir em sucesso no final. Sim, eu tive que me tornar uma pessoa capitalista, obviamente. Exatamente, como é lógico. Não há aqui segredo nenhum, porque a partir E do só momento... porque és capitalista não passas a ser um mete-nojo, nem arrogante, nem ser antipático, nem ser... Sim. O capitalismo tirou mais gente da pobreza nos últimos 20 Sem anos do que dúvida. todas as ONGs do mundo juntas. Sim, sim, Portanto, sim. o capitalismo pressupõe também compaixão, empatia. Tu ganhaste dinheiro. Se ganhaste dinheiro, podes ajudar mais pessoas. Sem dúvida, é exatamente essa forma de ser e de Podes estar. pagar melhor aos teus funcionários. É verdade, Rui. Hoje, eu sei, portanto, eu trabalhei para ter uma vida melhor. Hoje eu tenho uma vida boa, tenho a vida que quero ter à data de hoje. Nem mais nem menos. Eu sei que se quiser ter mais, tenho que me dedicar mais. Se quiser manter, eu fico como está. E eu hoje em dia, aquilo que eu vendo às pessoas que vêm trabalhar para a Carretos é exatamente essa forma de ser e de estar na vida, que é... o que é que hoje em dia a sociedade nos oferece? Vais trabalhar, tiras um curso superior, trabalhas 40 anos e vais para a reforma. E é isto que oferece. Mas a vida não tem que ser assim. É atrás dos carneiros todos. Exatamente, Tudo toda na manada. Tudo na manada, exatamente. Né? Mas a vida não tem que ser assim. As pessoas devem perceber que se fizerem mais e se dedicarem mais e utilizarem o tempo em coisas úteis, que vão conseguir ter uma vida melhor. E no fundo, é essa a minha... aquilo que eu... O lema de vida. Exatamente. E aquilo que eu divulgo nas redes sociais, que é se vocês trabalharem mais e se trabalharem com objetivos, as coisas Porquê acontecem. que tu dizes isso? Não dizes isso para alimentar o teu ego. Dizes isso, calculo eu, para ajudar outras pessoas. Claro, porque para se eu fazer, consigo- mostrar às outras pessoas que é Se possível. eu consigo, que chumbei 2 vezes, que venho do nada, de famílias humildes, caraças, qualquer pessoa consegue. Não é? Agora, as pessoas têm de estar disponíveis a fazer os seus sacrifícios. Certo. Porque eu digo assim a muita gente, Rui, como é que tu fizeste? E eu tenho uma empresa de dimensão pequena, mas tenho rácios financeiros brutais Claro. a nível nacional. Portanto, eu estou entre os 4% das empresas com melhor rentabilidade Sim. em Portugal. Claro. E as pessoas dizem, Rui, como é que tu consegues? Olha, eu vou dizer como é que fiz. Vou dizer que acordava às 4 da manhã e às vezes às 6, que não conseguia dormir, como eu te estava a dizer Claro. até antes de começarmos Sim, aqui o podcast. exatamente. E que muitas vezes tenho de abdicar de estar em família para estar dedicado ao negócio. Muitas vezes não fui para a praia, muitas vezes não fui sair à noite, Igual. mas depois as pessoas não querem. Claro. Porque as pessoas não querem fazer esses sacrifícios. Se não queres fazer estes sacrifícios exatamente iguais aos Também meus... não critiquem quem faz. Exatamente. Não, então o que é que queres fazer? Se não consegues, se não estás disponível para estes sacrifícios, aí vai ser mais Sem difícil dúvida, ainda. sem dúvida. Aliás, eu costumo dizer, porque eu sei que é assim que as coisas acontecem. Nós somos a média das pessoas com quem nos relacionamos. Portanto, se eu me relacionar com pessoas que vão para o café e que a partir do Os momento em conhecimentos são que muito importantes. vem um fim de semana, vai tudo esbanjar dinheiro quando nem o tem, ou seja, não se preocupam em ganhar, passam o dia inteiro nas redes sociais a ver o negócio dos outros, não querem criar negócios próprios. Portanto, se nós não fugimos da nossa manada, ou seja, a minha manada é esta, portanto, se a minha vida continuar igual, eu vou ser igual ao meu pai, à minha avó, aos meus amigos. Vamos andar todos atrás uns dos outros, igual. E eu percebi claramente que eu tinha que sair da manada, porque eu queria E ser sabes outra o que é que vê pessoa. o pessoal que anda na manada? Só vê o rabo dos outros, que vai não vai atrás, é para ali que eu vou. A manada vai para um lado e eu vou para o lado, a manada vai para o outro lado e eu vou para o outro lado. Mas eu não sou esse da manada, porque eu acredito que eu posso ser a pessoa que vai à frente da manada e posso mostrar às pessoas que a manada pode seguir por outro caminho. Agora, o que é que tem acontecido? Naturalmente há pessoas que conseguem vir comigo, mas depois não conseguem acompanhar. Porquê? Porque é tudo menos fácil. Portanto, enganem-se que se vai ser fácil. Nada. Ganhar dinheiro e correr atrás do dinheiro é extremamente difícil. Portanto, e tê-lo de forma consistente ainda é mais. Olha, conta-nos aqui, choraste muito no processo, ou choras? Ainda hoje choro. Pois, também me acontece. Ainda hoje choro, porque aquilo que as pessoas veem... Nas derrotas e nas vitórias. Sim, nas duas. E, aliás, no último ano comecei a abraçar imenso. Porque para mim eu gosto de sentir as pessoas nas dificuldades. À data de hoje temos uma equipa super forte na Carretos. Eu vou à frente, obviamente, mas temos uma equipa vencedora. À data de hoje, e orgulho de ter sido eu a recrutar aquela gente toda, a formá-los, a passar o conhecimento, a passar a minha visão. À data de hoje, todas as pessoas sabem o que é que vai acontecer à Carretos nos próximos 6 meses, nos próximos 5 anos, qual é a visão do David, para onde é que o David vai. Pá, e quem quiser ir comigo, sabem a visão. Quem não quiser, está tudo bem com isso. Eu não obrigo ninguém a seguir a minha manada. Aliás, nós já tivemos um funcionário, 2 até, em que eu percebi claramente aquilo que também perceberam comigo. Tens que criar o teu próprio negócio.
cria a tua própria manada, porque a forma de ser e de estar da pessoa revelava que tens poder para criar o teu próprio negócio. Eu já fui acusado aqui muitas vezes por amigo, acusado de amigos até, tu não podes falar assim com os teus funcionários porque eles assim um dia vão se querer ir embora. Tu não podes incentivar os teus funcionários a empreender. Eu não consigo evitar ser assim. Eu sou assim porque eu sou capitalista. Qual é o problema, Rui? E dá-me prazer quando nós, nem todos nascemos para ser empresários. E nós temos de nos assumir. Sim. Quem tem o bichinho deve-se assumir para empreender. Quem não tem deve tentar, porque se formos todos empreendedores e empresários, depois não há funcionários também. Claro. Por exemplo, a minha mulher tem 0 de empreendedora. É uma excelente funcionária. Eu acho que... E está tudo bem. Está tudo bem, mas nós temos de nos assumir. Agora, eu não consigo não incentivar as pessoas a empreender, porque empreender não quer dizer só nos negócios, pode ser na vida, pode ser empreender na tua relação pessoal, na família, nos teus filhos, nos teus animais, exatamente, evoluirmos. Eu acho que isso Eu costumo dizer assim, a nível dos colaboradores, prepara-os para sair, mas dá-lhes condições para ficar. É isso. E isto para mim é a base de tudo. Porquê? O que é que eu hoje em dia vendo aos meus colaboradores? A minha experiência de vida. Portanto, as pessoas sabem, e faço questão de contar a minha história, no limite, se fizerem o mesmo que eu, atenção, eu não sou o supra-sumo da batata. Como é lá, pessoas muito melhores que tu, exatamente, com melhores resultados. Mas sei que quem vem do zero, na minha posição, que é uma história de vida interessante, e no limite, se fizerem o mesmo que eu, têm a mesma vida que eu. Se conseguirem fazer mais, sim, vão ter mais. Ou um bocadinho menos, não acontece, exatamente. Agora, mas também é uma componentezita ligeira de sorte, assim, muito pequenina, mas existe também. Conhecer as pessoas certas. Eu trabalhei, e engane-se quem pense, nós estamos cá todos pelo dinheiro. Não é por outra forma. Aliás, porque é que se cria uma empresa? Única e exclusivamente por causa do dinheiro. Está bem, claro. E isto para mim, se não fosse pelo dinheiro, ou seja, se eu comecei a arranjar bicicletas lá aos 7 anos, 8 anos, 9, 10 ou 12, depois de motas, não sei o quê, porque já tinha vontade de ganhar dinheiro, portanto, estamos nisto pelo dinheiro. Portanto, aqui a questão, e o que é que eu aprendi nos últimos anos? As pessoas depois vão dizer assim, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Sabes o que é que eu digo a essa gente? O dinheiro não é tudo, mas olha, a água que nós estamos a beber também não é tudo. Mas precisas da água. Claro. Exatamente. Claro. Portanto, nós temos de ultrapassar esse preconceito também do dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro, nada contra. A questão é que às vezes as pessoas intitulam que não querem ganhar porque têm aqueles... Eu acho que elas se estão a enganar elas próprias. Mas é muita mentalidade de família que cria aqueles bloqueios que nós imaginamos que é um bloqueio, que é... O dinheiro não traz saúde. O dinheiro não traz felicidade. Aquilo matou-se a trabalhar. Mas olha, eu prefiro chorar dentro de um Mercedes do que dentro de um Fiat Punto com 30 anos, né? Sem dúvida. Ou prefiro chorar, sei lá, dentro de um jato privado do que dentro de um autocarro. Sem dúvida, está tudo bem com isso. Estão os dois a chorar, não é? Claro que sim. Portanto, o dinheiro ajuda, de facto, a teres melhores condições, a teres uma melhor vida. Como é lógico, nada supera o amor, nada supera a família. Há valores muito mais importantes do que o dinheiro. Mas o dinheiro é um complemento e é exatamente por isso que nós temos de lutar para construir um mundo melhor e até para espalhar amor. Porque se tu tiveres mais dinheiro, tu podes espalhar mais amor, mais compaixão, calçar mais vezes os meus sapatos. Olha, eu um dia digo-te assim ao Carreto, olha, estou a passar, sei lá, coisa, não interessa, olha, esqueci-me da carteira, pagas aí o café, tu pagas por teres dinheiro. Claro. E acontece precisamente a mesma coisa. Eu se eu disser assim, esqueci-me da carteira, olha, o dinheiro não é importante, olha, não te paga o café. Olha, por exemplo, ainda agora fizemos um evento na Carreto e juntámos as pessoas todas as oficinas. Porquê? Eu fui-lhes passar qual é que era a minha visão futura, não só para 2026, mas nos próximos 5 anos. Porque isto existem projetos para 5 anos e então achei que fazia todo sentido, por isso é que disse há bocado que eles sabem qual é que é a minha visão e o que é que vai acontecer. Portanto, com base naquilo que nós já fizemos para trás e aquilo que vamos fazer no futuro, eu senti que tinha que alinhar toda a gente. Então o que é que eu fiz? Eu fechei a porta um dia, que era uma sexta-feira, e que nós, a sexta-feira normalmente é sempre o melhor dia, que é quando faturamos as coisas que estão a decorrer durante a semana. Então eu faturei essa sexta-feira, fechei as oficinas todas e fomos todos passar esse dia num convívio, fizemos um team building, depois fomos para um hotel viver uma experiência gastronómica de luxo, porque eu quis lhes mostrar que se nós
trabalharmos para termos uma vida diferente e ganharmos dinheiro, conseguimos ter aquela vida. Pá, quem é que não gosta? Mas depois vai outra coisa, mas porquê é que estás a dizer aos teus funcionários? Pois eles um dia também querem. Que queiram. Ainda bem que querem. Eu quero é que eles sejam meus concorrentes, porque é assim, se nós tivermos concorrentes, nós vamos ser melhores e vamos nos esforçar para ganhar mais, não é? Porque hoje em dia o que é que puxa por nós? É concorrência. A concorrência. É a melhor coisa que existe. Não há outra forma de ser e de estar, portanto... Mas a concorrência é uma coisa extremamente boa. Então não, eu vejo isso dessa forma, aliás. Eu sou das pessoas que mais estuda a concorrência e eu alimento-me pela minha concorrência. Olha, aquele sacana já fez isto, pimba, também vou fazer. Exatamente, vou fazer melhor. Exatamente, também vou fazer melhor, ou seja, criar uma estrutura diferente, ganhar mais com isso. E isso motiva-me, porquê? Porque a mim o desafio motiva-me. Portanto, para mim tudo o que é difícil e dá trabalho, motiva-me. Eu gosto do desconhecido, do desafio, gosto de resolver problemas. Deixa-me só abordar aqui uma parte um bocadinho mais dura do negócio, que é importante só para as pessoas que nos estão a ver, porque há muita gente que vai absorver da tua fantástica experiência. E nós já abordámos aqui levemente a história da gestão, mas eu acho que é importante nós aprofundarmos um bocadinho, nada a mais, essa fase mais dura da gestão pura e dura, porque é aí que tu começas, que a tua empresa, como é lógico, começa a dar o salto, de certeza, não há outra porque as pessoas têm de perceber que não há outra volta, não há outra forma conhecida de se escalarem negócios que é com gestão pura e dura. Isto começou tudo em 2021, que foi de 2019 para 2020 nós trocámos a terceira oficina para a quarta, ou seja, foi a quarta evolução da oficina da primeira. Pós-Covid, quantos funcionários tinhas nessa altura? Foi durante o Covid. Então, nós saímos da Fervença, éramos uma equipa de 5 pessoas, fomos para a Portela de Sintra e eu contratei na altura mais 3 pessoas, iniciámos o projeto de mudança, ou seja, a adaptação do espaço em agosto de 2019, em fevereiro de 2020 fazemos a mudança. Em março de 2020 aparece o Covid. Portanto, eu não só investi em instalações, como contratei pessoas e de repente aparece o Covid. Mas isso não foi sinónimo para eu arregaçar as mangas. Na altura nós tínhamos uma funcionária que me disse: David, vamos dividir as equipas. Porquê? Porque eu na altura, preocupado com o dinheiro, as pessoas que contratei, não estava a ter essa visão. Vamos dividir as equipas. Metade de uma equipa trabalha uma semana, metade da outra equipa trabalha outra semana, não nos cruzamos, assim não pegamos o Covid às outras pessoas e vamos gerindo as coisas dessa forma. Eu olhei para aquilo e disse assim: grande ideia, é mesmo isso que a gente vai fazer. Como já tínhamos redundância, tínhamos 2 recepcionistas, 2 mecânicos, 2 lavadoras... Que é uma coisa também difícil de se conseguir. Mas eu ao longo do tempo sempre fui criando redundância. Porquê? Até para criares concorrência na tua própria empresa. Exatamente. Que é para estimular. Exatamente. E depois percebia, ok... Essa parte, mas é importante as pessoas... Além de... Olha, aquele faz mais isto, aquele faz mais aquilo, aquele é mais rápido, não sei o que seja. Não, se tiveres um colega, pá, este gajo está aqui ao meu lado, está sempre tão bom nisto. Também vou ser. É importante. Depois também com o objetivo de... Eu nunca quis fechar o negócio quando as pessoas iam de férias. Ou seja, o negócio tem que continuar. Seja a menos gás ou a mais gás, eu sempre entendi que, ok, se eu tenho aqui as minhas despesas não deixam de existir. Não vão de férias. Não vão de férias. Portanto, então eu sempre criei equipas redundantes para eu não ter que fechar a porta. E sempre passámos o conhecimento a essas pessoas para ter redundância nas equipas. Claro, não temos a mesma performance, mas o negócio não fecha. Exatamente, mas dá para manter. E está tudo bem com isso. Quem não faz é a ideia de cada um. Então dividimos as equipas, começámos a bombar, agarrei mais redes sociais, íamos buscar os carros a casa, íamos levar os carros a casa, desdobrámos-nos. Eu na altura visitei 3 concessionários e vi que estava toda a gente borrada com medo e ninguém estava a investir nestes serviços. A minha realidade, fomos buscar, havia clientes que não queriam que a gente fosse buscar os carros, eles é que vinham deixar os carros e nós nem tocávamos no carro, era tipo, deixava a chave na caixa do correio, a gente vai já desinfetar o carro, portanto, e andávamos nessa dinâmica. E andámos nessa dinâmica 4 ou 5 meses. Até que depois isto começou a melhorar a questão da pandemia, ou seja, já tinha também tiveste um boom no pós... Até dezembro de 2020 nós fuzilámos o ano de 2019. Portanto, foi um ano excepcional para nós, ganhámos imenso dinheiro nesse ano. E conhecimento. Depois, em 2021... Portanto, em 2020 nós ganhámos, a margem de lucro desse ano foram 80 mil euros, depois de impostos. Eu agarrei nesse dinheiro e falei com a minha mulher e disse: olha, ganhei aqui 80 mil, nunca tinha ganho tanto dinheiro na vida, ganhei aqui 80 mil euros, pá, comprar um carro, depois vendo o carro, fixei o dinheiro, comprar uma casa, não cheguei para nada,
primeiro que ganho dinheiro é difícil. Pá, eu conheço o negócio das oficinas, vou montar outra oficina. Meter a carne a assar. Exatamente, vamos meter a carninha a assar. Então, e em que medida é que tu tens conhecimento para isso? Tu que já criou uma, e na altura já éramos 9 pessoas, consegue criar outra. Andei a ver, surge a oficina de Almada. Quando surge a oficina de Almada, no processo entre a criação da oficina de Almada e o fecho de contas de 2020 e início de 2021, eu comecei, o volume de compras foi tão grande que eu tive a necessidade de perceber como é que eu arranjei aquele dinheiro, quanto é que eu faturava por carro, qual era a margem média por carro, ou seja, eu já pagava tiveste essa preocupação de perceber a rentabilidade. Sim. Mínima, sim. Média, aquelas coisas todas. Ou seja, eu comecei a perceber assim, eu vou criar outro negócio. É que quase ninguém faz isso. Não. Eu vou criar outro negócio, portanto, eu vou criar mais uma oficina. Portanto, para eu pôr esta oficina a desenvolver-se, eu tenho que conhecer esta que tenho atualmente. Agora, grande parte das pessoas fazem isto. Eu não tenho conhecimento, não arrancam com a outra. Mas eu estava-me a borrifar para isso. Porque se já deu bem uma, vai dar bem a outra. Agora, o que é que eu tive que fazer? Era agarrar-me à gestão do negócio e eu perceber, efetivamente, como é que eu podia estar descansado, não estando lá todos os dias, garantindo que as coisas aconteciam e que ganhava dinheiro. Então, na altura, fiz 3 ou 4 formações de gestão online, em que eu fechava ao sábado e ao domingo na oficina, eram módulos que eu comprava de formação, dos gajos da Hotmart, brasileiras, americanas, tudo o que tinha a ver com gestão do negócio. E eu papava aquelas formações o dia inteiro, e tenho imensos cadernos onde eu escrevia tudo e criava estrutura, e comecei a perceber como é que eu ia gerir o meu negócio e projetá-lo no futuro. Depois veio a parte mais desafiante, que era agarrar no meu programa de gestão do negócio e fazer com que aquilo me desse KPIs para eu perceber como é que o negócio estava a correr, como é que a coisa toda andava, se ganhava, se não ganhava, quanto é que eu tinha que ganhar por carros, se a minha margem de lucro da mão de obra, que parte do negócio é que pagava, a margem de lucro das peças, que parte das peças é que pagava, até que depois, agora vamos chegar àquela parte em que tu falaste há bocado da margem das peças originais. Então o que é que eu percebi? Eu tive que separar a margem, falando de gestão, a margem de lucro das peças originais das peças aftermarket, porque as pessoas não têm ideia, mas as peças originais têm às vezes 10, 15%. Nós hoje já temos uma margem maior, mas na altura não tínhamos. Portanto, estamos a falar há 4 anos e tal atrás. Mas conquistaste pelo volume. Pelo volume, exatamente. Obviamente. E nós na altura, nas peças aftermarket, tínhamos uma margem 50 e tal % nas aftermarket, porque não têm todas a mesma margem. Sim, uma claro, tem 70, outra tem 15, outra tem 25. Sim. E quando... Aliás, isto começou porquê? Porque eu percebi que não tinha grande margem nas peças. Então, eu tive que separar as peças originais das aftermarket para eu perceber onde é que estava o problema. Então, o que é que eu percebi? Percebi que quando tinha a margem das peças originais misturada na margem de tudo, a margem média baixava. Então, eu tive que depois começar a gerir o negócio de outra forma e perceber, ok, faz sentido continuar com peças originais, não faz sentido continuar com peças originais, ou eu tenho que ir buscar margem no outro lado. Então, o que é que percebemos claramente? Ok, podemos fazer aqui uns ajustes, mas temos que ganhar mais dinheiro na mão de obra. Então, vamos lá identificar quanto é que nós gastamos. E os invejosos vão dizer-se, ei, ganhar dinheiro na mão de obra, exatamente. Isso é explorar as pessoas, os clientes. A primeira coisa. Não é, pá, ter a mão de obra mais alta. O Zé que trabalha sozinho cobra 30 euros. Não interessa, mas quanto é que tu pagas aos teus funcionários? Tu tens, na época estávamos a falar, antes do podcast, tu tens pagas um ordenado médio. O ordenado médio são 1.450 euros. Pois, que é espetacular. Portanto, essas coisas, fora todos os custos associados a esse vencimento. Portanto, se eu não ganhar dinheiro, o negócio não existe. Isto o capitalismo é exatamente isso, é tu ganhares mais dinheiro para poderes pagar os melhores ordenados, das melhores condições, para poder fazer team buildings, para fazer experiências gastronómicas de luxo, é para todos, no final termos uma vida melhor. Exatamente, se eu quero uma coisa que tenha progressão no futuro e que toda a gente trabalha comigo, consiga viver a mesma visão que eu e perceber que tem uma vida melhor, o que é que paga isso? É o dinheiro, é o capitalismo. Portanto, se nós não nos agarrarmos à máquina e pusermos a máquina a dar dinheiro, simplesmente as coisas não resultam.
que eu tenho muitos amigos que me perguntam: David, mas como é que tu és capaz? Estás sempre a motivar as pessoas, estás sempre uma pessoa super animada que incentivas as pessoas. Incentivas as pessoas, depois elas vão-se embora. Não, pá, quem quer ficar, fica. Esta é a identidade. Exatamente. Este é o caminho que nós temos e o que as pessoas têm, para não voltar aqui atrás na conversa, é de empreender, nem que seja na vida ou nas relações. Até porque há muitas pessoas que eu conheço que trabalharam comigo na Mercedes que têm um conhecimento semelhante ao meu, que têm oficinas aí fora e não saem de lá porque não querem. Mas porque também está certo. Está tudo bem. Está certo, cada um agora têm o mesmo exatamente. conhecimento, não decidem pô-lo em prática. Porque, Exatamente. Não, é? até porque nem todos queremos a mesma coisa também. Certo. Há pessoas, todos nós temos motivos e caminhos diferentes na vida. Não é? E então depois agarrei-me à gestão do negócio e mudei o negócio todo. Onde eu percebi claramente que para eu tomar boas decisões eu tinha que ter noção dos números. Então eu tinha que rapidamente fazer uma análise para eu perceber aonde é que eu mexo para ir buscar margem, porque eu tenho que contratar mais um funcionário. Eu tenho que investir nesta ferramenta. Eu quero mais margem aqui dentro. Então até aí tu não tinhas... Sabias o que é que era, sei lá, autonomia financeira? Não sabia nada. Eu não sabia nada disso. Tive que ir à procura de tudo. Margem de lucro antes de imposto, depois de imposto, EBITDA, pá, eu não sabia nada disso. Não. Porquê? Porque a minha experiência não me tinha trazido até esse tempo, não é? A partir do momento em que comecei a interessar pelos números, isto é interessante, porque eu comecei a ver o meu Descobriste negócio... uma paixão? Descobri. Eu comecei a ver o meu negócio em números. E a partir do momento em que eu comecei a ver o meu negócio em números, eu comecei a perceber, ok, eu neste momento tenho uma máquina na mão que está em andamento e que eu consigo melhorar se mexer aqui, se mexer ali, se tirar aqui, se tirar esta despesa, comprar aquela máquina, dar formação a esta pessoa. Até porque neste tipo de gestões tudo tem de ser com pinças. Às vezes tu mexeres com uma pinça num sítio, originas resultados extraordinariamente bons, mas tem de ser tudo assim à pinça. As pessoas as coisas não são feitas. As pessoas não têm noção. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu, ainda temos alguns clientes desses, outros acabaram por se ir embora, que é: David, o David já cobra 70 euros de mão de obra, mas eu conheço o David quando o David cobrava 25. Eu disse, ok. Só que na altura, quando você me conhecia, quando eu cobrava 25, eu trabalhava sozinho. Hoje em dia eu tenho despesas fixas mensais. E aconteceu a inflação, tens outras condições. Sim, eu já nem falo nisso. O carro é entregue lavado impecável. Eu já nem falo nisso. Mas eu passei de uma despesa fixa todos os meses de 1.500 euros para 95.000 euros. Portanto, a partir do momento em que a máquina cresceu, porque eu fiz e coloquei energia no projeto para que ela crescesse, automaticamente isto não se autogere. Portanto, isto tem que ser gerido com as pinças, não é? E tudo é cirúrgico. Todas as decisões, se não forem cirúrgicas, elas podem correr mal. Se elas correrem mal, representam perca de dinheiro. Se elas representam perca de dinheiro, o sucesso do negócio é posto em causa. Portanto, automaticamente este cliente tem que perceber, ok, ou ele está disposto a pagar os 70, porque entra, na altura via o David sozinho numa oficina porca, badalhoca, David mal vestido, com as mãos sujas, com as calças sujas, o telefone sujas, paredes sujas, porque era assim que tinha que ser, né? Um gajo sozinho tinha que se desmultiplicar. Eu também posso ser, porque às vezes que é o telefone para dentro do óleo, depois ligo. E então, o que é que você vê hoje? 3 pessoas na recepção, mais 3 pessoas fechadas no gabinete ao lado. Portanto, há uma estrutura de pessoas. Alguém que oferece um café. Exatamente. Né? Já há uma pessoa para lavar os carros, temos uma pessoa nas peças, ou seja, foi criada uma estrutura que era impossível ser mantida com os custos com que ganhávamos antigamente, não é? Automaticamente tudo isso teve que mudar. Portanto, eu descobri uma paixão, que é a paixão da gestão. E hoje em dia, o que é que eu faço? Qual é que é hoje em dia o objetivo da Carretes? Portanto, eu sei quanto é que... É aí que eu queria chegar. Eu quero como é que tu estás e qual é que é a tua visão, o que nos podes dizer. Sim. Como é digo sem problema nenhum. Aliás, neste momento, a nossa concorrência maior sabe da minha visão. Não que eu tenha a obrigação nenhuma de partilhar, mas eu sei que por uma questão de respeito devia de fazê-lo. E a minha visão diz-me que eu sei quanto é que custa abrir uma oficina do zero, quanto tempo é que demoro e se eu naquele sítio consigo ter clientes ou não. Portanto, qual é que é a minha visão? À data de hoje, onde existe um concessionário oficial Mercedes, existe uma hipótese gigante de negócio de termos uma oficina Carretos. Porquê? Porque as pessoas que vão à rede oficial Mercedes, na grande parte das vezes não há concorrência, ou seja, não existe... E as pessoas queixam-se muito, também acontece comigo no cliente BMW, não vamos
não temos de pessoalizar a coisa, mas as pessoas queixam-se às vezes de um tratamento mais frio, que são empresas muito grandes. Certo. E é aí que tu também te diferencias. Sim, também, mais proximidade ao cliente. A Carretes, nas nossas unidades, elas nunca vão crescer à data... Daquilo que existe à data de hoje, nada do que existe vai crescer em termos de dimensão. Eu simplesmente vou criar mais unidades. Portanto, eu não quero que tenha muita gente dentro do mesmo sítio, porque depois cria exatamente isso que me estás a dizer. Muita gente faz com que exista perca de informação, e a perca de informação acaba sempre por resultar em insatisfação dos clientes. Não quer dizer com isto que eu seja melhor do que alguém, porque não sou. Acho que é melhor que muita gente e pior que outras. Exatamente. Mas a minha experiência diz-me que a preocupação com o cliente e o atendimento personalizado ganha imensos pontos. E isto vale o que vale. Portanto, é a minha história de vida. Portanto, a minha visão é, nos próximos 5 anos, nas principais cidades, nós vamos ter uma oficina de Carretos. Seja minha, ou seja em regime de franchising. Nós já temos... Quantos franchisados tens? Na data de hoje temos um franchisado, mas temos já 3 oficinas que vão acontecer no ano que vem. É franchising. E sai já aqui a bomba já para estar aqui. Ano que vem nós já temos 2 oficinas fechadas, não há data ainda para acontecer, os passos já existem. Eu já tenho dinheiro na minha conta, que é isso que importa, portanto eu estou só aqui pelo dinheiro. O projeto já está em andamento. E nos próximos anos... Portanto, o teu sonho, se podes dizer, é fazer uma rede nacional. Sim, é fazer uma rede nacional. A Carretos vai se tornar numa rede especialista na marca Mercedes. Não há nenhuma rede de oficinas que seja especialista na marca Mercedes. Portanto... Eu vou-te dizer uma coisa do fundo do coração. E nós já nos conhecemos, mas tenho muito orgulho em ti. E na tua visão e na força de vontade que tens. Portanto, nós não temos uma relação pessoal, mas eu no fundo, tenho muito orgulho na tua visão. Rui. Obrigado. E é do fundo do coração. No fundo, o que é que acontece? Eu tenho o conhecimento dentro de mim. Portanto, aquilo que eu já expliquei, que eu sei quanto tempo é que demora a abrir uma oficina, se eu não melhor, ou seja, se eu sei como é que tudo funciona, eu já tenho a máquina em andamento, eu quero ganhar mais dinheiro, portanto, eu só não ganho mais dinheiro se eu de facto for burro ou quiser ficar como estou. Se quiseres viver exatamente. Mas eu, na minha forma de ver, eu digo a mim mesmo que se eu não o fizer é porque eu sou burro. Pronto, porque não vi a oportunidade clara, não é? Agora, tendo em conta que eu não sou burro e que vejo a oportunidade da forma em que ela está... E és ambicioso, pá. Exatamente. Portanto, e a ambição é uma coisa boa. Sim. Não é a ambição passar por cima dos outros, é a ambição de fazer melhor. Sim, aliás. Porque as pessoas, os invejosos, depois vão lá dizer a ambição significa passar por cima dos outros, pisar... Não é passar por cima de ninguém. A minha concorrência é comigo mesmo. Eu quero ser conhecido. Eu gosto de ser conhecido, eu trabalho para ser conhecido e eu gosto que as pessoas olhem para mim e digam assim, este gajo foi... Como uma referência. Também vou tentar como o gajo. Exatamente, que tentem, embora, faça o caminho. Aliás, eu quero ter concorrência. Exatamente, e está tudo bem. Me parece até que estás disponível para ajudar até. Pois estou, aliás, eu já faço consultoria a malta de oficinas mais pequenas, grandes, não, porque não quero, não é esse o meu serviço, eu já ganho imenso dinheiro fora só a ajudar a malta das oficinas, porque, exatamente como há bocado falámos nisso, a malta não sabe que tem que gerir um negócio. Então nas oficinas é muito fácil. Nós temos um mês super cansativo, entra dinheiro, sai dinheiro, e chegamos ao final do mês, esprememos aquilo tudo e não está lá dinheiro. Deixa-me só, Ricardo, vamos em quanto tempo? Mais ou menos? 1h20. Ok. Vamos só fazer aqui só que é para não amassar também as pessoas. Sim. Fazer só que tu tens uma relação com a tua mulher há quantos anos? Então, faz no dia 16 de janeiro 21 anos. E eu também quero pegar nesse ponto, porque eu também estou com a minha mulher há 26 anos. Quão importante tu achas que é teres ao teu lado a mulher certa? Ok. Acho que é super importante. Neste momento, eu não trocava a pessoa que tenho ao meu lado por nada deste mundo. Ela não tem uma veia empreendedora como eu, mas se ela esteve ao meu lado... Tu achas que se não fosse a tua mulher, tu terias conseguido... Tu achas que ela te ajudou ou que te travou? A minha mulher ajudou-me imenso
porque me deu a tranquilidade necessária. Que é muito importante, alguém que empreende ter sossego, paz de espírito e compaixão, alguém que entenda as dores de Não quem foi está. fácil, ou seja, a certa altura eu tive que abdicar da minha vida pessoal e familiar, obviamente, para que o negócio pudesse crescer. E se vocês acham que quem tem muito dinheiro nunca abdicou de nada na vida, a primeira coisa que as pessoas abdicam é sempre da familiar. Porquê? E é o que dói mais. É o que dói mais. Às vezes as pessoas pensam, não, o gajo não está com a família, não liga à família e está a trabalhar. Não, às vezes dói horrores pensar que... Especialmente porque essas conversas inevitavelmente são tidas em casa, não é? Porque às vezes as pessoas acabam por não perceber porquê tanta dedicação, porquê tanto empenho ao negócio. Esses temas todos surgiram e foram devidamente ultrapassados. Também passaste dificuldades na relação, como é lógico, com toda a gente. Com toda a gente, então 21 anos de relação quase, tem que passar dificuldades. A nossa história passa pelas dificuldades. Não? E a empreender ainda pior. O que é que ajudou aqui? A minha mulher é enfermeira, trabalha por turnos. Então isto facilitou aqui, numa fase inicial do negócio, eu poder estar mais dedicado ao negócio. Porquê? Se eu tivesse uma pessoa em que saísse do trabalho às 5 horas e todos os dias estivesse em casa à espera pelo David, essa relação já não existia. Era impossível ter existido. Eu tive noites que eu dormi na oficina, tive noites que cheguei a casa à meia-noite, tive noites que cheguei a casa às 3 da manhã, tive dias que tive de sair de casa às 6 da manhã, às 4, às 5, e uma relação normal não aguenta com isto. Portanto, obviamente, acabou por me dar aqui uma paz de espírito para eu conseguir algo maior do que eu. Portanto, e este é um feito extraordinário da minha parte, mas porque a pessoa que está ao meu lado assim o permitiu. Deu-me segurança. Eu sabia que se o meu negócio falhasse... Já tiveste a oportunidade de agradecer à tua mulher? Claro, todos os dias, a toda a hora. Ainda bem, pá, ainda bem. Eu sabia que se o meu negócio não corresse mal, como ela é enfermeira, tem um ordenado razoável, tinha ali um suporte. Nunca foi preciso. Mas sim, é importante nós termos um pilar, nem que seja para nos dar na cabeça. Também é uma coisa, sabes que é uma ponte em comum dos empreendedores, é por norma, há exceções, mas é o que eu costumo dizer. Nós temos a regra, não vamos para a exceção, portanto, mais vale ir atrás da regra. Sim. Mas por norma, quem empreende com sucesso tem relações duradouras. Certo. Então é uma coisa que as pessoas, hoje em dia a sociedade, há alguma libertinagem, as pessoas casam, descasam, constroem relações, destroem relações e depois não há estabilidade emocional. Eu ia falar exatamente sobre isso. Peço desculpa. Que é... Eu acho que é extremamente difícil nós estarmos focados nas empresas se não tivermos estabilidade emocional. Porque se eu tiver alguma coisa que desvia o meu foco de ganhar dinheiro, que seja uma relação amorosa, não é? Portanto, a minha cabeça vai estar sempre preocupada com aquilo e faz com que eu não me consiga focar no negócio. Portanto, de alguma forma, e eu concordo exatamente e plenamente com aquilo que tu dizes, que é grande parte das pessoas que têm sucesso têm ao lado uma pessoa exemplar que os ajuda é a rainha. A rainha. Ou o rei, no caso das mulheres empreendedoras. Aliás, a minha história é bastante engraçada também por causa disso. Porquê? Porque nos primeiros anos, tanto do David, não enquanto empreendedor ou empresário, mas enquanto ainda miúdo, que trabalhava na Mercedes e fazia os pescados, eu já dedicava imenso tempo ao trabalho. Às vezes combinava com ela, eu vou ter contigo às 9 da noite. 9 da noite, e da cabeça estava por montar, 10h30, 11, ela à minha espera, mas aquele trabalho tinha que ser feito. E então as coisas foram andando sobre essa dificuldade de não conseguir estar a horas. E isto é comum a todos os mecânicos que virem este podcast. Isto é comum a todos, a questão de não estar a horas, de chegar mais tarde. Porquê? Às vezes vou apertar um parafuso, o parafuso de meio, e vou deixar isto assim para amanhã. Não, resolvo já isto hoje. Só que aquilo resolver, quando vamos a ver, passou uma hora. Porque agora é só mais isto, agora é mais aquilo, mais um jeitinho, mais não sei o quê. Portanto, e isto depois faz com que, de alguma forma, ela habitua-se ao David que não está presente, e hoje em dia ela consegue olhar para trás, e às vezes nós temos essas conversas, sempre que há tempo, porque o tempo também é contado, não é? O que importa é o tempo, o pouco tempo que seja de qualidade. Que seja de qualidade, e cada vez mais é. Mas ainda outro dia ouvi-a a desabafar com uma pessoa e que ela não sabia que eu estava a ouvir
E ela disse assim, eu nunca imaginei que o David se tornasse esta pessoa. Porque ele era aquele miúdo com os sonhos, com os objetivos, de volta dos carros. Mas eu nunca pensei que o meu marido, que é o David, que tivesse esta visão empreendedora e que nos conseguisse oferecer a vida que nós temos. E ajuda-me agora numa coisa. O amor também vai crescendo. Sim. Também é um outro mito que as pessoas têm, não, que com o dinheiro que... Não. O amor vai crescendo porque essas dificuldades todas, porque se passam as provações na relação, só ajudam a fortalecer o amor. E, portanto, as pessoas têm relações ainda mais íntimas. Sabes qual é que foi a maior prova de amor que eu considero a minha maior prova de amor? Foi... Nós vamos abrir agora a nossa quinta oficina em Santarém. E antes de abrir a oficina em Santarém, eu já sabia que ia existir o espaço, que ia existir à frente de um concessionário Mercedes, e partilhei isto com a minha mulher. Olha, tenho um rapaz assim assado que me disse que existe este espaço, vai abrir um concessionário Mercedes. E quando eu digo vai abrir, vai ser construído tudo de raiz. E a data de hoje ainda não existe nada, portanto está tudo a ser alinhavado. E ela disse-me, David, eu sei que tu trabalhas para nós termos uma casa, e quando eu digo uma casa é ter uma vivenda, uma coisa onde eu possa viver uma vida tranquila. Portanto, tu tens dedicado imenso tempo às oficinas, e ela disse mesmo, se tu abris mais uma oficina, eu saio daqui. Portanto, primeiro está a casa, e eu disse assim, olha, estás preparada para escolher os interiores da casa? Porque olha, é assim, eu estou-me a borrifar para os interiores da casa. Eu quero a casa tem que ter uma garagem, tem que ter uma zona para eu meter uma churrasqueira com barbecue, para eu convidar os meus amigos e ter um bom quintal. E é isso que eu quero, o meu objetivo. A casa és tu, estás preparada? Pronto, estou. Então é assim, a oficina de Santarém vai nascer, mas primeiro vai nascer a casa. Isto faz, agora por esta altura, 1 ano. Eu comecei à procura de casa em janeiro, eu vi imensas casas e eu basicamente usava os meus sábados e corri todas as ruas aqui na zona onde eu achei que era necessário e vi as casas todas. E eu sabia que a única casa que estava a bom preço que era aquela. Eu conhecia o mercado. Então eu fechei negócio sem ela saber. Portanto, eu falei com a pessoa que estava a empresa estava a vender a casa, dei-lhe o dinheiro para a mão e só 2 ou 3 dias depois é que ela veio a saber, quando eu assinei o CPCV, quando nós fomos assinar, que eu já tinha fechado o negócio. Ela disse, mas já tinha fechado o negócio. Ela disse, foda-se, estou travada contigo. Então o que é que aconteceu? Eu meti a minha energia toda naquele projeto para eu desencantar uma casa. Porque foi claro para mim, se não existisse casa não existia mais oficinas. Então o projeto de casa elevou-se ao resto. Então, tu precisas da tua mulher para continuar a empreender? Certo. Pois, isso é uma mensagem. Então, eu queria dar-lhe aquela vida melhor, a casa melhor, e estamos a casa ainda não está pronta, está quase, mas está a ficar tudo top, escolhido ali, com gosto, com amor. Claro que depois eu tive que entrar no escolher os materiais, ajudar a decidir, mas isto à conclusão de que, a partir do momento em que o negócio da casa esteve em andamento e as coisas todas andaram, o armazém de Santarém e a Mercedes, tudo aquilo nasceu e o negócio continuou. Portanto, primeiro... Fizeste uma cedência também? Sim. Para manteres a estabilidade? Porque eu percebi claramente que este é o ponto de ruptura e ela tem toda a razão, porque eu só trabalho para as oficinas, acabo por não dar tanta atenção à família em casa, e a minha família merece este conforto. E deixa-me adivinhar que essa tua dedicação ao trabalho, lá no fundo, é por amor à família. Sem dúvida nenhuma. Que as pessoas também, o que é que tu vais fazer quando tiveres muito dinheiro e não tiveres família? Nada. As pessoas não percebem isso também. Aquilo passa por cima de toda a gente. Não. Às vezes nós trabalhamos horas, dias, noites, às vezes dias seguidos com pouquíssimas ou nenhumas horas de sono, no fim de contas para ganhar mais dinheiro, porque temos a mesma visão capitalista, mas para poder, no fim, transpor isso à família. Sim. E às pessoas que nos rodeiam. Também tens essa visão, calculo. Sim, a minha visão é também essa, porque eu quero dar uma vida boa à minha família, aquela vida que a gente não sabíamos que podíamos ter, porque em família, ou seja, eu tive essa visão a partir do momento em que eu entrei dentro da casa dos meus clientes, eu percebi que eles tinham aquela vida. E aquela vida é a vida que eu quero ter, a vida de uma pessoa com dinheiro, consegue viver tranquilo, querem ir almoçar fora, querem ir passar férias, sem estar sempre preocupado em olhar para o dinheiro. Agora, o que é que para mim foi totalmente transparente?
para eu ganhar dinheiro eu tenho que criar uma máquina de ganhar dinheiro. Portanto, eu não consigo ganhar dinheiro sozinho, eu tenho que criar uma máquina que ganhe dinheiro. O ponto, mais uma vez, não queres ganhar dinheiro porque és egocêntrico e porque queres fazer tipo o teu Patinhas, não é? Porque é para meter o dinheiro. Tu metes a carne a assar, portanto, continuas a investir, investes em mais negócio, cria mais valor acrescentado à sociedade, aos teus funcionários e à tua família. Essa é a minha forma de ser. Eu sou aquela pessoa que agarra no lucro e reinveste. Portanto, isso é o capitalismo. E o reinvestimento só traz bem comum. Portanto, é o que as pessoas precisam de perceber. O que é que hoje em dia é extremamente agradável os meus colaboradores sabem a minha história, sabem a minha dificuldade, os clientes, parte deles sabem a história, sabem o que é bom, sabem o que é mau, mas no fundo eles sabem uma coisa, que o David é uma pessoa lutadora e batalhadora, e por isso é que consegue ter a vida que tem. Quanto mais eu trabalhar, melhor vai ser a minha vida, e isso é transparente para as pessoas que me rodeiam. Ou seja, não que eu tenha que ter a aprovação da sociedade ou das pessoas que me rodeiam, mas porque eu sei que sou um exemplo para elas, não é? E trabalho também por causa disso. É mais importante, pá. E porque é que eu acho e sei que sou um exemplo? Pá, porque eu quero deixar um legado, sabes? Eu quero deixar um legado de que as pessoas saibam, pá, que se esforçarem podem ter uma vida boa. Nós não temos que estar sempre na manada, nós não temos que... Temos de ser todos iguais. Eu tenho imensas pessoas que me abordam nas redes sociais à data de hoje e que me perguntam: David, como é que eu posso começar? O David já vai lançado. Eu está bem, mas eu comecei pelo que tu, eu não tinha nada, não é? E então, não há coisa que me apraz mais do que ajudar as pessoas que estão na fase em que eu estive anteriormente e poder-lhes mostrar o caminho. Mas, no fundo, dizer-lhes, não vai ser fácil. Mas vai valer a pena. Agora, aí é que está. Aí é que está. Agora, aquilo que eu costumo dizer é: uma pessoa sem conhecimento demora imenso tempo, mas uma pessoa com conhecimento vai mais rápido. Portanto, tu sem conhecimento vais ter que fazer o que eu fiz, ou seja, passar pelas ruas da amargura que eu passei, mas se me quiseres ouvir, porque eu gosto de ajudar, se calhar o percurso que eu fiz em 12 anos, tu fazes em metade. Vai ser menos atribulado. Tu fazes em metade, porque eu vou-te passar a minha experiência. Portanto, se a área de negócio é a mesma ou semelhante, portanto, automaticamente a tua vida vai ser mais facilitada. E é isso que eu costumo dizer às pessoas: juntem-se às pessoas que fazem o mesmo que vocês, criem e encontrem os pares ideais. É muito difícil ter acesso a conhecimento e conhecimentos, mas... E eu, agora, claro, estamos a ter também mais projeção nas redes sociais, temos investido nesse aspecto e acabo por mostrar às pessoas que, e eu sei que sou um exemplo para a maior parte das oficinas a nível nacional e também algumas inveja, né? Porque a inveja também faz parte, mas... é a gasolina, a inveja, não é? É combustível. Exato, para mim é. Para mim também. Quanto mais inveja tiver de mim, mais eu vou crescer. Para mim é a faísca que está cá dentro. Mas, ao fim e ao cabo, eu sei que a minha história de vida e a minha experiência pode ajudar outras pessoas. Olha, David, ajuda-me numa coisa. Tu queres só tentar, não sei se para terminarmos isto e para não ficar assim também hiper longo, a conversa foi espetacular, mesmo, do fundo do coração. Pá, gostei mesmo de ter esta conversa mais íntima contigo, acho que vamos ajudar muita gente. Sim. Tu queres só levantar aqui um bocadinho o véu, como é que tu vês a Carretos daqui a 5 anos e 10 anos? Pensas na internacionalização? Olha, isso é engraçado porque essa é uma pergunta que eu faço nas minhas entrevistas e ninguém sabe responder onde é que vai estar daqui a 5 anos. E é isto que a sociedade oferece. É difícil, pá. E a sociedade não oferece visão às pessoas. As pessoas não têm visão de futuro, pá. E todas elas me dizem, grande parte das pessoas, não as que eu escolho para estarem comigo, mas grande parte das pessoas não sabe onde é que vai estar daqui a 5 anos. Pois isso é muito duro, pá, que horror. Falando de Carretos, nós daqui a 5 anos, garantidamente vamos ter 18 oficinas. O projeto existe, existem os concessionários, ao lado de cada concessionário nós vamos ter, à frente dos principais, nas principais capitais de distrito, nós vamos ter um concessionário. Isso é ponto assente que vai existir. Vamos ter, neste momento, temos um projeto que a data de hoje não passa do projeto, mas temos um investidor angolano que tem os olhos postos na Carretos e eu já lhe disse que nos próximos 5 anos não, porque primeiro quero consolidar a marca em Portugal. Em Espanha, sim, existe essa vontade também.
Porque é um mercado vizinho, exatamente. É um mercado vizinho. Uma proximidade. O mercado espanhol paga mais, tem menos impostos, portanto é apetecível. Se sou eu que vou gerir tudo sozinho ou não, só o tempo o dirá. Neste momento temos muitas pessoas com os olhos postos em nós, mas à data de hoje nós não... Tua gestão é toda contigo ainda? A gestão é toda comigo. Nós, à não data te de sentes hoje... muito sozinho? Sim. Estou a espetar facas, porque são as facas que eu tenho espetadas em mim. Olha, à data de hoje, Rui, não. À data de hoje, não. Até há 6 meses atrás, sim. Sempre estive imenso sozinho nas lutas, nas decisões, no partilhar opiniões, no arriscar e fazer porcaria, porque não consegui ter outra visão de perceber, ver mais além, né? Às vezes estamos absorvidos pelo trabalho. Porquê é que não estou sozinho à data de hoje? Primeiramente porque a minha família cada vez está mais consolidada e isso ajuda-me imenso a continuar aqui no topo do barco, chamemos-lhe assim, mas mudei toda a estrutura dentro da minha empresa e estou a criar líderes à minha semelhança, onde eu identifiquei... O segredo da delegação, de delegar. Sim. Também é uma coisa claramente, que as pessoas em Portugal não conseguem delegar. Claramente a carretes para voar. Portanto, eu não posso ir sozinho no comando do avião. O avião não voa comigo sozinho. Até porque precisas de pessoas que saibam mais do que tu noutras áreas. Sim. Mas tu não consegues ser supra-sumo em tudo. Aliás, eu neste momento fico extremamente contente quando vejo uma pessoa à minha frente que tem imenso conhecimento e sabe mais que eu. Tenho logo vontade de lhes agarrar, dar a mão e trazê-los para o pé de mim. Mesmo tu que eu percebo, o Jack Ma, aquele conhecido empresário chinês, é o que diz, eu não percebo nada de negócios, mas eu consigo contratar pessoas que sabem mais do que eu. Claro, exatamente. São dos homens mais ricos do mundo porque contratei as pessoas certas. Eu trabalho a estratégia, portanto, para perceber a estratégia nem sempre tenho que perceber de gestão. Tenho é que ter as pessoas que comigo, a estratégia é esta, então temos que gerir desta forma, não é? Isto é a equipa. Portanto, estamos a criar uma equipa de líderes. Eu quero que cada unidade, nós já temos à data de hoje essas pessoas identificadas, aonde eu analisei o perfil intelectual da pessoa para perceber se a pessoa tinha capacidade de desempenhar aquela função. Antes disso, eu descrevi a função e disse: estas pessoas nestas funções têm que ter esta e esta características. Vamos à procura delas. Para cada pessoa destas, elas têm que fazer um perfil DISC, que é nós lemos o intelecto da pessoa, se ela está mais propensa para ser líder, se é mais uma pessoa de processos, se é mais uma pessoa entusiasta. Dentro da minha equipa, eu consegui selecionar 2 pessoas destas, em que elas evoluíram dentro de categoria. Por exemplo, para tu perceberes, temos uma pessoa que à data de hoje é um eletricista e que vai ser gestor de uma unidade. E isto é top. Porquê? Porque ele tem aquele perfil. Se eu preciso de uma pessoa com aquele perfil, eu tenho a pessoa dentro da minha equipa, eu vou fazê-la subir. Para te ajudar. Sim. Porque no fundo todos nós precisamos de ajuda, pá. Portanto, é a tal história de sozinho vou depressa, acompanhado vou mais longe, não é? Aqui é exatamente o caso. Portanto, temos a equipa, eu chamei isto de equipa de liderança. Eu estou a ser acompanhado por uma empresa, e esta vou mesmo fazer publicidade, que se chama TAB Portugal, e que é de uma pessoa, isto é um franchising americano, que é de uma pessoa que se chama Rita. A consultora que me ajuda é a Silvina. Há praticamente 6 meses que eu estou a levar na tromba delas a todos os dias, torto e a direito, a estruturar o negócio. TAB. Estamos a definir, a criar processos de raiz, desde processos de atendimento, processos de vendas, processos de gestão, processos de organização, ou seja, aquilo que a Carretes existe hoje e a força que tem, nós em 6 meses vamos triplicar tudo aquilo que existe. Porquê? Porque o que estamos a fazer, estamos a criar estrutura consolidada. E quando uma estrutura é consolidada, nós, imagina, sei lá, uma construção, tens um bom alicerce, tu podes pôr peso em cima porque a estrutura suporta. Portanto, e é no fundo isso que estamos a fazer, coisa que eu sozinho não conseguia. Então, eu percebi claramente que para que o negócio se desenvolva, eu tenho que ter as pessoas certas comigo e tenho que ter os alicerces certos. Então, estou a construir essa equipa de liderança, onde nós vamos ter, faz parte dessa equipa de liderança, uma pessoa por unidade, onde a pessoa, semanalmente e mensalmente, vai ter que apresentar os resultados de cada unidade. Portanto, toda a responsabilidade de cada unidade é dessa pessoa. Eu simplesmente, mais para a esquerda, mais para a direita, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo.
Portanto, o futuro da Carretes vai ser risonho. Ok, temos de voltar para uma segunda conversa, uma versão 2.0. Exatamente. Daqui a uns meses ou um ano ou dois, exato. Vamos ver se eu acho que daqui a uns meses já estão. David, conta-me lá essa história, eu acho que vai ser. Conta-me lá os resultados que tiveste entretanto. Eu acho que isto vai continuar a inspirar pessoas. O teu sucesso, o teu empreendedorismo só pode continuar a inspirar pessoas. Portanto, temos de voltar a uma outra conversa. Foi um prazer enorme. Um grande abraço. Prazer foi todo meu. Igualmente mesmo. Obrigado por tudo. E sigam o exemplo do David, que é mega inspirador. Nem mais. Portanto, aproveitem da sabedoria do David e do trajeto de vida que ele teve até hoje para tentarem replicar, copiar um bocadinho da melhor forma e quem sabe vocês também vão conseguir uma vida melhor. Obrigado, Rui. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.